Quanto essa vilinha faturou? O último mês nós tivemos um faturamento de R$48 mil. Esta casa aqui, o proprietário transformou em 10 mini apartamentos. Esta é a famosa vilinha. Eu fui atrás de uma empresa e a empresa disse pra mim que não valia a pena. E ainda me aconselhou a nem fazer. E aí conversei com você aceitou o projeto e disse, olha, tem demanda, dá pra gente trabalhar. Olha que legal este espaço, este ambiente que o Matheus montou. Ó, duas cabem, mas meio apertado, né? Romântico, né, Gustavo? Olha só. E se quiser dormir de conchinha, fica mais confortável. Você tem que ter a ordem de pisada, não é? Direito, esquerdo, direito, esquerdo. A escada Santos Dumont, que foi inventada pelo Santos Dumont. O pessoal toma chimarrão aqui? O gaúcho, quando vem, ele quer ter um lugarzinho pra ficar olhando pra rua, ver os outros passar e tomar chimarrão. Boa. Pra você deixar do jeito que tá hoje, quanto que você teve que investir? Meu nome é Rômulo Vilela, eu administro cerca de 80 acomodações por temporada através do Airbnb. Todos os meses recebo centenas de locações e também compartilho conhecimento sobre o universo da locação via plataformas como o Airbnb para anfitriões que queiram trabalhar melhor, gastando menos tempo e ganhando mais. Estou aqui em Boituva, uma cidade que fica a 120 quilômetros da cidade de São Paulo, e vocês estão vendo aqui que é um bairro muito tranquilo e é uma cidade que tem uma pegada turística. Ela tem uma pegada de balonismo, de paraquedismo, desses esportes radicais. Então é uma cidade que, ao mesmo tempo que ela é muito pacata, ela também tem uma relevância turística. Só que é uma cidade relativamente tranquila. E a gente está aqui para mostrar para vocês uma casa, que é esta casa aqui, que o proprietário transformou em 10 mini apartamentos. Na verdade, são vários tipos de apartamentos diferentes. Inicialmente era uma casa grande, a gente vai entender um pouquinho dessa história, e ele transformou em 10 mini apartamentos. E aí a gente ajudou aqui a botar hóspede para dentro, fazer toda a gestão desse imóvel de maneira profissional e lotar o calendário dele. Então eu quero convidar você para conhecer esse projeto do Matheus, que eu já vou te apresentar, e ver como que nem sempre o melhor investimento está nas grandes cidades ou naqueles lugares que a gente acha que são mais óbvios. Vamos falar com o Matheus? Fala aí, Matheus. Oi, Rômulo, como você tá? Beleza? Vamos entrar? Bora lá, vamos conhecer. Bom, então esta é a famosa vilinha que nós batizamos aqui. Me conta um pouco como que foi a ideia de comprar uma casa no interior de São Paulo. Você não, no interior aqui, né, em Boituva. Você não é daqui especificamente, você é de outra cidade que é relativamente próxima. 45 minutos, mais ou menos, Tapetininga. Como é que foi essa ideia? Da onde tudo surgiu? Na verdade, é o seguinte, eu tinha uma empresa, né, em Tapetininga, uma empresa de reparação automotiva, e eu vendi essa empresa e essa casa entrou como parte de pagamento. Então, a primeira ideia era vender essa casa pelo valor que ela entrou para mim no negócio. Que foi de? O valor do negócio, 650 mil. 650 mil. Qual que é o problema? O problema é que aqui em Boituva ainda existem condomínios de médio padrão, onde você compra uma casa por 750 mil, uma casa boa. Então, embora a casa fosse muito grande, ela entrava nessa faixa de preço onde a pessoa preferia morar num condomínio. A questão é que a pessoa que precificou ela não se enganou, porque ela fez a conta de metro quadrado e a conta do valor do terreno. Então ela nem colocou o valor de venda, ela colocou o valor de construção e o valor de terreno só. Só que eu não conseguia vender por esse valor. E aí começou a ideia de tentar fazer ela render alguma coisa. Aluguel não ia valer a pena, aluguel de uma casa dessa ia dar uma rentabilidade muito baixa. Quanto que seria um aluguel fixo aqui de uma casa? Olha, no máximo R$3 mil. No máximo. Tem quantos metros quadrados aqui? Ela tinha 300 metros de construção. Então seria no máximo R$3 mil aqui no interior. Aí eu fui para o caminho de tentar transformar em kitnets para alugar fixo. E aí teria um outro problema, porque eu ainda tenho outros compromissos, que eu não tenho como gastar tempo com isso. E para alugar para fixo, eu precisava gerir um pouco essa questão do ambiente, né? Eu seria o gestor disso aqui. Então, um hóspede colocou roupa estendida aqui, me liga, e o outro não consegui estacionar meu carro. O inquilino, né? Então eu falei, caso você alugasse no fixo, né? No fixo. Então, assim, eu teria que lidar com problemas que eu não estava afim. E aí foi onde eu te conheci, né? E inicialmente eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu decidi tirar aquele tempo com você, lembra de 1 hora, que a gente teve uma consultoria de 1 hora, e naquele momento você nem me ofereceu o seu trabalho. Nós só conversamos sobre as possibilidades do negócio e você estudou e falou, existe possibilidade, né? Não era uma coisa inicialmente que enchia os olhos de ninguém por conta do contexto da cidade,
Mas você disse, olha, tem demanda, dá pra gente trabalhar. E aí eu fiquei um tempo construindo. E quando eu terminei, eu percebi que também eu não conseguiria ter tempo de administrar 10. Eu, na verdade, eu nem conhecia o negócio. Eu não sabia de todos os problemas. Eu fui atrás de uma empresa, porque eu não sabia que você fazia esse serviço de gestão. E eu fui atrás de uma empresa e a empresa disse para mim que não valia a pena. Lembra que eu te contei essa história, né? Uma outra empresa me mandou uma mensagem dizendo, olha, analisamos o seu negócio, analisamos a cidade, não vale a pena, nós não temos interesse no seu projeto. E ainda me aconselhou a nem fazer, né? Falou, faça outro tipo, que isso você não vai conseguir fazer. E eu só falei, não, é uma pessoa só dizendo para mim tomar uma decisão, né? E aí conversei com você aceitou o projeto. E aí o grande desafio era entender, né? Para mim era muito abstrato como administrar. Eu tenho a experiência de utilizar muito o Airbnb. Hoje menos, né? Mas no meu trabalho eu viajei muito pelo mundo todo e eu vi o que funcionava, o que não funcionava, o que eu achava legal, o que eu achava que não era legal. E eu falei, cara, fazer uma unidade eu sei fazer. Agora, como que eu vou fazer isso chegar até a pessoa que precisa? É onde eu preciso de alguém, onde a gente fez esse trabalho em parceria que para mim tá muito, muito bom. Depois a gente vai poder compartilhar como foi o seu último mês aqui. Pode, fica à vontade. Pode compartilhar aqui, que é uma coisa só para esclarecer, que agora a gente faz em dupla, vamos dizer assim, né? A gente divide essa gestão, ele cuida da parte operacional, então toda a parte de enxoval, de limpeza, de amenities, de manutenção aqui do espaço, ele que cuida, e o canal do anfitrião entra como a parte estratégica, né? Então, anunciar nas plataformas, ter toda a parte de sistema integrado aqui, que até foi uma coisa que eu falei, né, que caso a gente viesse administrar, eu comentei, vamos fazer de um jeito, a gente precisa fazer de alguma maneira que a gente tenha o acesso dos hóspedes de maneira remota. Né? Foi uma coisa que eu falei, isso já estava dentro do seu... Estava no meu plano, porque é uma das coisas que me chamava a atenção em alguns Airbnbs que eu ficava fora do Brasil. No Brasil eu não tinha tido a oportunidade, tenho certeza que aqui não deveria ser tão diferente. Era essa questão de, independente do horário, eu poder chegar e entrar. Tive problemas com alguns que você tinha que ter uma pessoa que te conduzia no primeiro acesso. Uhum. Então eu queria uma coisa que fosse mais intuitiva. Você como hóspede teve essa situação. Tive essa situação, tipo assim, é remoto, mas eu tenho que ligar para uma pessoa, aí ela vai me dizer que tem um botãozinho escondido, não sei aonde, que eu aperto, que aí eu aperto esse botão que abre uma porta ali. E então assim, aí eu pensava, se alguém já se hospedou aqui, já sabe desse esqueminha aí, então assim, não deixava nem seguro. Então aí eu falei, eu preciso de um sistema que a senha inspire e que a pessoa veja um vídeo, ela entenda como é que faz. Então eu já tinha algumas ideias do que funcionava e não funcionava. E nós já tínhamos conversado do fato de eu não ter alguém aqui, não era impossível. Se tivesse que ter alguém aqui, essa situação já ficava inviável para mim. Porque aí você teria que ter um custo a mais de uma pessoa que podia até ficar um certo período, só que para você ter 24 horas alguém, já inviabilizaria totalmente o negócio, né? De você ter 24 horas, né, como segurança ou... que as pessoas às vezes pensam assim, o check-in é a partir das 3, que é o caso daqui, das 15 horas. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai chegar às 15 horas. Tem hóspede que chega 1h da manhã. Exatamente. Entendeu? Então aí, que horas que esse hóspede vai chegar? Entendeu? Por mais que tenha alguém, ou é uma pousada que você tem um funcionário para isso, ou você mora lá e esteja disposto a atender o hóspede, ou coloca um limite de atendimento, né? Mas eu não queria ter esse tipo de problema, eu queria que a pessoa chegasse a hora que fosse necessário e tivesse tudo certo. E explica para as pessoas como que você fez esse sistema, né? É uma fechadura eletrônica ali na porta da entrada, tem cada uma fechadura. Como que você montou esse sistema? Que aí depois eu complemento de que maneira, tecnicamente, a gente resolveu isso de uma maneira integrada e automática, né, com o software. Mas queria que você desse uma noção assim de como funciona essa infraestrutura que você teve que montar para viabilizar esse esquema remoto todo que a gente comentou. Então, eu não conhecia nada disso. Então eu sabia que existia por já ter utilizado, né, de ter acontecido de eu sair de um Airbnb e aí eu precisar entrar porque eu esqueci uma coisa e a senha já ter expirado. Falei, opa, então quer dizer que existe um sistema que não é uma senha. Na minha casa já era fechadura eletrônica, mas era estática. Não tinha esse negócio de vencer, né? De inspirar, é mais antiga. E eu fui pesquisando e eu percebi que eu tinha que colocar as fechaduras, eu tinha que pôr os hubs que fazem a conexão da fechadura com o Wi-Fi e o hub, com a conexão das fechaduras com o hub, e o hub faz a conexão com o Wi-Fi. E aí elas todas estão integradas na rede. Eu percebi que eu tive que aumentar um pouco dos hubs, porque não era completamente estável essa conexão, então às vezes ela estava boa. Tinha oscilação de sinal. Então, por exemplo, tinha vezes que a sua equipe me falava, nós não estamos conseguindo mudar a senha da porta principal, do portão principal.
E aí eu descobri que era pela questão do hub. Então eu aumentei um hub, é muito simples, colocou, ele já faz a conexão e todas estão integradas nos hubs e os hubs no Wi-Fi. E a partir disso, cada fechadura você tem um número infinito de senhas para cadastrar. Você tem a possibilidade de senhas permanentes, que são as senhas que o pessoal da limpeza usa, que tem o nome das pessoas que usam, ou seja, nós também temos controle de quem foi que abriu. Quem foi que abriu. Prestadores de serviços que são prestadores de serviço que são recorrentes, eles também têm uma senha. Então, quando eles vêm, eles digitam a senha deles e eu sei que aquele prestador entrou no quarto exatamente aquela hora que aparece no meu celular, aparece para elas também. Então, é uma conexão simples, é um sistema simples. Agora, a fechadura, a minha questão inicial, foi aquilo que eu falei para você hoje, era que elas pudessem continuar dando problema. Eu não queria ter problemas porque eu não moro aqui. Né? Hoje eu já tenho algumas pessoas que me atendem, quando eu preciso, 2 pessoas que me atendem fora de horário para resolver problemas. Mas é muito raro, tem meses que parece que algumas coisas acontecem, por exemplo, chegou o inverno, é normal que começa a queimar resistências, chuveiro. Sim. Mas agora a gente aprendeu, então na próxima já vai ter um estoque de resistência. Mas são coisas que a gente, no segundo ano já não serão mais imprevistos, serão previstos, todos eles. A gente começou faz mais ou menos um ano, né, aqui a operação, e a operação ela foi gradativa, não foi, aqui eu já vou falar como que funciona aqui a distribuição dos quartos, são 10, né, no total. Mas no começo foi ali, a gente começou essa parte de baixo. Eu já vou entrar nesse ponto, mas antes eu queria só complementar essa parte tecnológica, né, de como a gente faz aqui. Eu tenho um sistema hoje que já faz a troca automática do hóspede assim que ele faz toda a validação de documento. Então o hóspede confirmou a reserva, ele vai receber um link. Nesse link ele vai colocar os documentos dele e das pessoas que estão com ele, né, em caso de mais de um hóspede. A partir desse momento que ele mandou os documentos, tudo certo, o sistema ele já vira uma senha, já faz uma senha personalizada para esse hóspede e já dispara para a fechadura, tanto do portão como da unidade em questão que esse hóspede vai ficar. Tudo isso de maneira automatizada. Então, ele falou da fechadura eletrônica que conecta no hub. O hub ele é importante para conectar no Wi-Fi. Aí do Wi-Fi conecta no sistema, que é um da TT-Lock que a gente usa, e esse sistema da TT-Lock conecta no nosso sistema de gestão, que conecta no nosso sistema de reconhecimento facial para fazer todo esse ecossistema e retornar toda a informação para cá. Então, por mais que haja a dinâmica da troca de senha remota, que dá para fazer no aplicativo. Você vai lá, abre o aplicativo, José vai entrar dia tal, sai dia tal, e aí expira essa senha. Mas no nosso caso, a gente faz de maneira automatizada. O cara vai entrar dia 15 e vai sair dia 20. Então a senha dele só vai valer do dia 15 ao dia 20. Queria contextualizar porque eu sei que muita gente pergunta sobre isso e é tudo já automatizado dentro do nosso lado e que facilita a vida de todo mundo. Né? Eu não sabia de toda essa tecnologia. O Matheus sabia que a gente fazia. É muito legal, porque para mim já é bom, porque se eu contrato alguém que é de confiança, mas eu tô lá e a pessoa fala, eu preciso deixar um material. Esse sistema já me ajuda porque eu também consigo abrir remotamente sem passar senha. Eu aperto um botão, ele está diante do portão, a porta abre, ele empurra a porta, né? Então, acho que isso facilita não só a questão toda do hóspede, como também funciona a minha gestão na parte de manutenção, porque eu também faço a gestão de entrada à distância. Uhum. E como que, agora voltando para a parte de estrutura, né? Você não chegou já com os 10. Como que foi ali, aos poucos, até pegar a confiança de que, será que vai funcionar mesmo? Será que eu vou botar todo o meu dinheiro de uma vez só em todas as unidades? Lembra que a gente teve essa conversa? Sim. Então, como que você fez essa gestão assim de recurso e até o emocional mesmo, né? De será que funciona, será que não funciona? Onde que eu invisto mais? Por onde eu começo? Por aqui ou por ali? Como que foi isso para você? Então, eu estava conversando com o Rômulo que eu criei uma cama, né? Assim, se eu for para cá e não der certo, aonde eu caio? E eu sabia que o lugar mais próximo para mim cair era voltar na ideia de gerir eles individualmente com hóspedes fixos. Então, eu trabalhei os 10 para os 10 atenderem isso, mas mobilei só 5. Porque se eu tivesse que voltar para trás, eu voltaria com 5, outros 5. E são esses 5 que a gente está aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Tem 2 pavimentos, esse aqui de baixo e tem outros 5 em cima. E eu já sabia que os de baixo, embora o que seja, nós não vamos conseguir mostrar hoje porque ele está locado, ele seja o melhor no sentido de ter 2 espaços, tudo isso. Eu sabia que eu tinha um diferencial embaixo, mas eu sabia que os de cima, todos eles forneceriam a oportunidade de mais do que um casal. Porque eles têm a cama e embaixo eu tenho 4 unidades que só podem entrar um casal. Então eu pensei, se os de baixo funcionarem, é óbvio que os de cima também funcionarão, porque eles são melhores. Todos eles são melhores do que os de baixo, talvez empatando com um.
Então eu sabia que eu estava testando com aquilo que eu tinha de pior, não com aquilo que eu tinha de melhor. Então nós testamos, pior no sentido assim, né? Mais simples, menor, né? Inclusive a unidade que a gente vai mostrar hoje, ela é a menor de todas, né? E ela sai do mesmo jeito, né? Loca do mesmo jeito. Então eu fiz o teste, mas não deixei zerado de cima, até mesmo porque eu pensava, se eu precisar mexer, eu não posso também atrapalhar o convívio dos de baixo. Eu não podia ter... Então assim, eu tive que ir para frente de uma maneira geral, mas eu consegui fazer essa gestão de ir até o final só com metade. No sentido de fechaduras eletrônicas, todo o mobiliário interno, né? Então eu acredito que foi ótimo para mim, porque quando eu mexi nos de cima, eu já não tive nem... Por exemplo, os de baixo eu fiz com investimento, aportei o dinheiro mesmo, porque eu não queria ficar endividado se eu não tivesse como pagar. Os de cima, por exemplo, eu já joguei tudo para frente e eles se pagaram. Termina agora em agosto. Com o dinheiro dos de baixo? Não, dinheiro deles todos. Então assim, por exemplo, o de baixo, eu fui lá e investi dinheiro. Falei, eu não sei como vai ser, então eu não posso ficar com dívida. Vamos testar. E tava indo tudo bem. Os de cima eu já estava tão animado e sabia como as coisas funcionavam que eu não tive problema em fazer 5 vezes para frente todo o custo. Porque eu já sabia que eles iriam se pagar e se pagaram. Até pelo fato de que você já tinha um histórico do que estava rolando de baixo, então era quase que... A única preocupação que a gente teve é, será que tem demanda para mais? Essa era uma preocupação, né? Porque a gente está numa cidade pequena, tem quantos mil habitantes aqui? 50 mil, sei lá. 50 mil, ó. Você que está achando aí que uma cidade pequena, 25, 26, 30, 40, 50 mil habitantes, tem gente que com cidade de 100 mil, 200 mil fica com medo. Fica com medo, né? Você falou uma coisa para mim, não sei se você vai lembrar no dia da nossa consultoria, porque eu vim com muitas respostas e eu descobri que eu tinha que ter mais perguntas, né? Falei, não, lá tem um paraquedismo, lá tem um balonismo e tal, e você me falou uma coisa que serve até para minhas outras decisões na minha vida. Você falou assim, cara, às vezes a gente está pensando uma coisa, mas o mercado vai oferecer pra gente outras oportunidades, então não fica focado nisso, prepara para isso, mas saiba que vai ser outra realidade. E depois a gente descobriu que o grande movimento assim recorrente, embora nós tenhamos mesmo balonismo, tenhamos mesmo paraquedismo, é na verdade uma demanda de gente que não quer hotel, gente que quer uma cozinha, entendeu? Gente que está passando pela cidade, gente que... visitar parente e tal. Empresa que ele vai pagar para o funcionário ficar, ele sabe que o funcionário ele não quer o hotel, que ficar trancado, ele quer um ambiente onde ele possa se virar um pouco, onde ele tem um pouco de convívio familiar de casa mesmo, né? Porque aqui você vai ver que tem tudo que uma casa tem, embora seja pequenininho. Então a gente percebeu que não é isso, é tudo. Então uma cidade pequena, igual Itapetininga, onde eu moro, tem 170 mil habitantes. Eu conversei com um proprietário de um hotel, amigo meu, e ele falou, Matheus, tem demanda para vendedor, representante comercial. Então, todo mundo está andando por essas cidades do interior. Então, e eles não moram aqui. Então, as cidades do interior, eles têm uma população menor, mas durante a semana eles têm um movimento rotativo de muita gente que está vindo ali interessado em vender coisas que eles produzem nas cidades maiores. Total. E a gente descobriu isso aqui. E é muito interessante porque eu até comentei lá no começo, que eu falei, vamos abrir para uma diária. Porque às vezes você abre para 2, você limita todo mundo que está de passagem. Isso foi um estudo que você fez, você lembra? Foi. E não tinha ninguém fazendo isso aqui na cidade? Tinha pouquíssima gente abrindo para uma diária. Eu pensei, e se o cara quiser saltar de paraquedas de sexta para sábado, eu vou perder esse cara. Mesmo que eu cobre mais caro dele, ele paga. E a maior parte das locações, você vê lá... Um dia, tem muito de um dia. Tem muito de um dia, muito de um dia. Aí você fala, mas será que compensa? Se você souber precificar, compensa muito. Porque se eu restringo para 2 noites, ele ia falar assim, puta, não deu certo. Porque não tem o volume... de locações para atender ali o que a gente tem de infraestrutura aqui. Então dá certo, mas se você sabe acoplar. Tem gente que fala assim, uma diária vai dar muito trabalho, porque é mais check-in, mais check-out, etc. Mas aí a gente fez esse estudo e todo mundo aqui da região... Eu acho que de Airbnb nós não encontramos nenhum que fazia um dia, mas era hotel mesmo. Raro, era tudo 2 dias, mínimo diário 2 dias. E assim, você vê como a gente precisa entender o negócio. Eu imaginava na minha cabeça de leigo que nós teríamos todos os check-outs na segunda-feira, né? Falei, não, o pessoal vai entrar final de semana porque é cidade turística e o maior número de check-outs nosso é justamente no domingo. Domingão. E as pessoas vêm para assaltar e elas estão indo embora domingo mesmo, entendeu? Para poder voltar para São Paulo, porque mesmo que elas saltaram, tanto o salto de paraquedas quanto o balonismo, eles acontecem muito cedo. Então, foram experiências que nos mostraram a realidade, mas foi que nós temos percebido que nenhum dos problemas apresentados para nós até agora, mesmo administrando 10, nenhum problema é aquele que chega a trazer para a gente uma sensação de que, cara, não dá, é insuportável. Todos eles são solucionáveis. Eu não moro aqui. Se eu morasse nessa cidade,
os problemas eram muito, muito menores, porque às vezes é uma coisa tão simples, é uma bateria que você tem que trocar de uma fechadura, que se você estiver atento ao aplicativo, você não precisa nem passar por isso, que ele mostra. Só que no primeiro momento você descobre que ela começa a ficar ruim, abaixo de 50%. Você não sabe disso no início. Porque você não conhece o equipamento. Então, aí você fala, não, agora deu 50%, a gente troca. Às vezes uma bateria que acaba de um controle remoto. Então se eu morasse aqui, esses problemas são problemas que você resolve em 10, 15 minutos. Né? Eu ainda tenho alguns problemas que eu moro longe, mas mesmo os problemas que tenho são extremamente solucionáveis. E falando do ponto de vista de de investimento do que você fez aqui, porque você falou dos 650, né, que você fez o negócio, e aí para você deixar do jeito que está hoje, sim, quanto que você teve que investir no total além desses 650? Eu gastei mais 500 mil reais. Aproximadamente, pouquinho mais, pouquinho... Se tivesse sido mais. Não, foram 500 mil reais já com o projeto, porque eu tive que fazer um projeto para isso, um arquiteto fez isso para mim. Tive gastos depois, mas não chegam a abalar. Então, eu coloco 500 mil ali, porque você pode tocar uns 20 para mais, para menos não, mas uns 20 para mais aí, porque foram investimentos que foram feitos posteriormente para melhorar a gestão. Mas essa foi mais ou menos a média. Bom, então vamos colocar aqui, considera que o Matheus investiu 1.200.000, certo? Guarda esse número na cabeça que daqui a pouco a gente fala quanto que nós faturamos nesse último mês de hoje está em julho? Em junho que foi um pico assim muito bom. Depois a gente fala se o Matheus autorizar. Enquanto isso eu vou conversando para ver se ele deixa falar e tal. E vamos então conhecer uma das unidades, só para vocês entenderem. São 5 aqui embaixo. 4 dessas 5 são exatamente iguais, exatamente eu não posso dizer, porque elas têm fornecem a mesma coisa. Né? Isso, tem a mesma experiência, a gente vai mostrar a menorzinha delas. Né? Depois eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links aqui da vilinha, que nós batizamos carinhosamente com vilinha, porque eu fiquei na dúvida, o que a gente faz, né? Eu ponho como kitnet, mas kitnet não é uma kitnet, porque ele preparou um negócio muito legal, que não é uma kitnet, porque kitnet geralmente é mais simples, mas também não é um apartamento, porque não está num condomínio. Então como é que a gente pôde batizar, né, essa acomodação com algo que fosse interessante para quem chegasse e falasse assim, nossa, gostei muito da vilinha, e não se sentisse, kitnet ou apartamento, cheguei lá, não era um apartamento, né, não era num condomínio. Exatamente. Né? Então conseguimos chegar nesse batismo de vilinha e, Matheus, apresente para a gente a sua menor unidade aqui. Menor unidade. Que vai muito bem, inclusive, também. Manda bala, vamos lá. Foi uma coincidência, né? Nós não tínhamos... O negócio está funcionando. A gente pegou as que realmente fizeram check-out hoje e todas elas praticamente já tem check-in hoje mesmo. Então nós estamos num intervalo de tempo aí pequeno. A gente está com 100% de 95% de ocupação hoje, porque tem um que ainda não foi alugado. Exatamente. A gente vai conseguir dar uma olhada. Conta mais, Matheus. Então, esse aqui é o menor de todos. Nós já sabíamos que ele era o menor de todos na planta. Certo. Na planta. Quantos metros quadrados tem? Esse tem 17 metros quadrados. Então eu pensava se realmente ele iria ficar bom. Então a primeira coisa que eu pensei é que eu não poderia colocar um mobiliário comprado. Não é porque eu não encontraria... Tipo pronto, assim. Pronto, não dá. Eu vou lá na loja e compro um guarda-roupa e tal. Por melhor que fosse, por qualidade, durabilidade, tudo. Eu sabia que aqui tinha que ser um ambiente totalmente planejado. Eu queria ver isso antes, eu queria ver um projeto 3D antes. Para saber como que a pessoa lidaria com essa cama. E esse quarto foi o único quarto que eu precisei, que eu mesmo ele no 3D aqui, eu não ficava seguro com ele. Eu falava assim, cara, como vai ser a experiência desse hóspede? Porque eu decidi padronizar o guarda-roupa de todos eles, com uma pequena diferença de tamanho, porque eu queria que encaixasse mesmo nos ambientes. Aqui eu padronizei esse ambiente de cozinha, então todos são idênticos. Todos têm cozinha e banheiro separado. Separado, mas todos têm esse mesmo frigobar, essa mesma pia, esse mesmo fogão, tudo que eu pudesse ter. Às vezes muda a marca, mas assim, a litragem, né? A ideia do fogão elétrico foi justamente para não ter que ter um gás, para que o gás não acabe enquanto o hóspede está aqui. Seria um problema a mais para me resolver. Que na elétrica você já resolve isso com o fogãozinho elétrico. Eu tenho outro aí. Deu problema, alguém vem para mim e troca então o fogão. Coloca outro fogão pro hóspede.
Então pode ver que aqui, ó, eu tive que mandar fazer um vidro para tampar os furos que estavam aqui. Que quando eu comprei a pia, eles vieram inclusive com fogão a gás. Tirei todos, né, e coloquei todos os fogões elétricos para que eu não tivesse esse problema de acabar. E aqui, ó, eu decidi deixar esse kit aqui. Aqui eu deixo um ferro de passar roupa, de a marca que todo mundo conhece, simples, que não vai dar problema. Isso aqui você tem na tua casa há 40 anos e não dá problema. Uma tábua de passar roupa, que pode ser montada. Confesso que vou precisar achar uma de uma marca melhor, porque essa aqui é a que eu achei, a opção que eu achei, mas olha, eu já tive que mudar a furação algumas vezes por conta da madeira não aguentar o parafuso. Mas e ela bota onde? Em cima da cama? Onde ela quiser, ela pode botar em cima. Normalmente ela é curtinha, né? Ela é curtinha, a pessoa coloca em cima da cama, ou às vezes ela põe em cima, ela tira isso aí pra passar. Aqui da bancada. Não é todo mundo que usa, mas só da pessoa ver que você deixou pra ela mostra um cuidado, né? Total. Mostra. Pequeno guarda-roupa, né? Porque a pessoa não vai ficar tanto tempo. Não, já deixo os cabides também igual de hotel, que são cabides fixos, né? E então todos eles têm essa comodidade para a pessoa de poder passar uma roupa, de poder. Todos eles têm ar-condicionado, ar quente e ar frio. Por exemplo, alguns hóspedes nesse inverno que foi muito rigoroso, não sei, em São Paulo anterior foi bem rigoroso. Algumas pessoas falavam assim, eu preciso de mais coberta. Então isso era, sei lá, 10 da noite, 9 horas da noite eu recebi uma mensagem da equipe, Matheus, a pessoa quer mais coberta. E eu falava assim, ela não precisa de mais coberta. Não, ela tá com frio não, mas tem ar quente. Né? Tem ar quente. Então só investimento, eu vou comprar um ar-condicionado, R$ 2.600, com 9.000 BTUs, frio. A 2.900 ele é ar quente e frio. Pronto. Então, pronto, resolvi o problema. Economiza em lavanderia de enxoval mais... Enxoval, de coberta, entendeu? E também a questão é ter que vir aqui, entendeu? Tentamos personalizar ao máximo a experiência da pessoa com quadros de balonismo. E são tudo coisas simples, né? Em São Paulo você vai lá, escolhe a foto, o cara te imprime os quadros do jeito que você quer e você volta com eles já na mão. Então, e hoje com a inteligência artificial dá até pra você gerar uma imagem dessa, né? Sem direito autoral e tal. Exatamente. E imprimir, né? Coloca até a cidade, você coloca até a foto da própria cidade atrás, né? Eu quero com a cidade de Boituva atrás. Total. Então hoje você tem essa opção. Então esse quarto, eu tenho zero problema. Eu tenho um problema aqui, até em relação à antena, se você quiser que eu fale. É aqui? É o seguinte, tem uma anteninha aqui atrás. A antena é o né? seguinte, ó. Olha que interessante. A anteninha que tem aqui, agora eu decidi que a melhor coisa que tem é que ela fique atrás da TV. É uma antena... Por que eu vou te explicar isso? Porque ela é uma antena da Intelbras. E a Intelbras, ela é famosa pelo quê? Putz, por câmera. Portaria. Câmera. Portaria. Cara, o que eu tenho disso aqui desmontado porque a pessoa pensa que é câmera? Ah, é? Então por ser ela acha que isso aqui é uma câmera. Vamos tirar aqui se pra você ver. deixar ela mais aqui, em cima, aqui, ela acha que é uma câmera? É uma câmera. Olha aqui, ó. Então aí o que acontece? Eu tenho alguns quartos que são mais em cima. Entendi. E a pessoa faz o quê? A pessoa, ela tirava a minha antena. Então assim... Ela ficava aqui em cima. Aqui em cima. Tá. Se eu tivesse pensado que e você fala, tem vídeo seu que você fala, que as pessoas querem Globo, as pessoas querem SBT. Engraçado, você pode dar uma Smart TV para elas, com todos... Uma vez só um hóspede reclamou porque ele tinha que colocar o login dele no Netflix. Então eu acho que é uma pessoa que não está muito acostumada a viajar. Porque qualquer hotel que você vai, você tem que pôr o seu login mesmo. O Netflix está ali disponível. E a pessoa reclamou dizendo, nossa, mas eu não gostei porque eu tive que pôr o meu login. É uma reclamação que você não tem como solucionar. A gente põe aqui o nosso. Dá pra pôr Põe, manda o código, porque dá pra logar remotamente, inclusive. Dá pra logar? Põe aqui o Amazon e o Netflix. Perfeito. Aí já resolve esse problema. Não, é uma solução, mas foi uma pessoa que reclamou. E aí as outras de antena. Aí eu descobri essa antena, como eu não tinha feito uma infraestrutura boa pra antena, então essas anteninhas da Intelbras, elas são incríveis. Ela pega todos os canais bem digital. E aqui nós estamos embaixo, ó, não tem, né? E aí teve a questão vocês estão percebendo que não tem janela aqui. Então eu precisei pôr uma porta que realmente desce, nós vamos filmar ali da frente para você ver, as portas elas já têm esse basculante para poder solucionar isso daí. Que é para dar pelo menos uma entrada de luz, né? Tem entrada de luz, a pessoa ela consegue ter essa sensação de que ela não está num ambiente completamente fechado, né? Tem cortina blackout também, para a pessoa poder eliminar, embora o vidro também seja jateado, então não traz um problema para a pessoa de ela não conseguir totalmente a privacidade. Ela tem luz, mas ela continua tendo a privacidade que ela precisa, né? E aqui um banheirinho super bem montado, até tem um insight que você trouxe, né? Que depois a gente fala lá, mas naquela salinha dos sabonetinhos, né? O pessoal tá vendo as imagens aí do banheiro, até porque é pequenininho para entrar, mas
Qual foi a solução que você deu aqui para esse banheiro? Também padronizou com os outros? A pedra? Como é que foi? A pedra, o box, o modelo de suporte da toalha, o secador de cabelo, né? Igual de hotel. Que é preso na parede. Que é preso na parede, também não tem um problema. Inicialmente a gente pensou em colocar os frascos, que inclusive esse banheiro tem, nem todos têm, que é o frasco para você, a saboneteira, né? Mas eu testei para saber se a gente levaria para dentro dos quartos, como fazem em hotel. Mas pelo menos na nossa realidade, que não tem check-in diário, que é o caso do quem troca diária como hotel, na limpeza diária, a pessoa vai ficar... Assim, tipo, uma camareira para vir, se o cara ficou uma semana, todo dia tem... Exatamente. Então a gente percebeu que ele não era tão funcional e assim, dava mais manutenção, quebrava, a gente precisava trocar. E aí aquilo que a gente vai mostrar quando a gente chegar no quartinho, que é a opção que a gente teve de não ter mais esse tipo de dificuldade. Isso é interessante, porque eu sempre achei melhor esse esqueminha de um dispenser, né? Que ficasse ali, só que tem as implicações desse dispenser, e aqui nesse caso não foi tão... Esse dispenser aqui, tem nesse banheiro, ele é de alta qualidade, é o mesmo de hotel. É o mesmo de hotel. Então ele nunca me deu problema, porque tá na parede aqui. O problema é que não é pra mim, pode ser que uma outra pessoa tenha outros contatos, seja mais simples esse nível de dispenser. Ele não me trouxe problema, então ele mantém ele, mas pra mão. Foi os do box que te trouxeram. Se eu tivesse conseguido talvez esse aí, dessa mesma marca, eu talvez teria menos problema. Não quer dizer que a questão do gasto seria melhor do que a opção dos sachezinhos, entendeu? Porque eles realmente limitam, você tá dando um conteúdo para um dia. A pessoa tem que trazer o shampoo dela, essas coisas, para poder ter a experiência dela com os... Agora, é incrível que as pessoas realmente, quando você tem um frasco, elas usam. Usam e abusam. Já dizia o comercial da C&A, use e abuse. Exatamente. E é bem isso, com tudo, né? Assim, com papel higiênico, não sei se você já reparou, né? Se você colocar 4, vai os 4. Então você tem que colocar um e mais um pro que é o normal. Mas se você colocar 5, vai 5. Como é uma casa, a gente percebe que nem todo mundo tem a experiência de uma casa. Eles não sabem muito bem. Ele tem muita experiência de hotel. Então ele chega aqui, inicialmente ele tem uma expectativa que ele vai ter uma camareira, ele tem essas expectativas. Mas o número é tão baixo que não chega a ser um dado relevante para você se preocupar. Número baixo de quê, você disse? De reclamação assim, no sentido de que eu quero toalha nova todo dia, eu quero que alguém limpe meu quarto todo dia. É tão pequeno as pessoas que chegam com essa expectativa que não chega a ser relevante para tomar uma decisão, entendeu? Total. A ponto de você poder fazer a operação dessa maneira. Não faz. É muito pouco. E a gente está super bem avaliado no Airbnb, na Booking. O pessoal tem o link aí, depois vocês podem olhar. A gente é preferido dos hóspedes várias vezes, 10%, 5%, às vezes 1%. Então vai muito bem, assim. Muito legal, né? Também, né? E é um volume grande e também um tempo, então, ou seja, é uma amostragem que a gente não pode chamar mais de superficial, uma amostragem realmente sólida, né? Eu não vou me lembrar agora de cabeça quantos check-ins a gente tem, mas eu acho que por volta de uns 100 por mês. Por mês. Então, por mês. 100 pessoas reservando todos os meses aqui, agora com a capacidade máxima, né, de 10 unidades, né, tendo em vista também a quantidade de pessoas, a quantidade de diária mínima de uma noite também, isso aumenta o volume naturalmente, mas sem esse volume ficaria mais difícil de justificar os custos que você tem aqui. Exatamente. De operação e tal. Esse ponto de equilíbrio ele é muito importante, né? Talvez 5 não ia compensar. Pois é. Mas 10 já passa a valer muito a pena. Boa. Vamos dar uma olhada nas outras unidades? Essa aqui é a parte de baixo, que inclusive tem, antes da gente ir para cima, tem uma coisa que a gente bolou, né? Em relação à vaga de garagem, porque é verdade. É uma casa, né? E tem 2 vagas de garagem aqui. Não dá para atender as 10 unidades. Então a gente chegou numa conclusão. Vem para cá, Fernando, que a gente vai mostrar ali as caixinhas. Mostra como que a gente pensou nessa solução. Para quem tem curiosidade do que é um hub, o hub é esse aparelhinho. Isso, boa. Esse aparelhinho da Pado aqui, pequenininho. O gateway, né? O hub, gateway. Você pode chamar de vários nomes. Exatamente. Que é o que conecta a fechadura a isso, e isso conecta ao Wi-Fi. Não tem algumas fechaduras que conectam direto no roteador do Wi-Fi, mas esse é o processo hoje mais estável, vamos dizer assim. Então nós temos hoje 2 portões ali, né? E a gente pensou muito como é que a gente faria também para que os acessos aos portões fossem remotos. Porque eu poderia deixar os controlinhos dentro das unidades, e aí poderia a pessoa levar o controle embora, perder o controle, e aí nós teríamos um problema. Então, para evitar o problema, a minha ideia na época foi essa, e você aprovou a ideia, né, que era uma ideia boa, só que a gente precisava fixar, porque até o controle solto aqui, o problema seria igual, né? Porque a pessoa, geralmente, tudo que é de carregar, tag, cartão,
Para um lugar remoto assim que não tem uma recepção, por exemplo, no hotel, se você perde o cartão do hotel, o hotel te dá outro e desabilita aquele que você perdeu. Agora, e aqui? Se o cara leva um controle... Ele não desabilita, né? Não desabilita. E aí o cara vem depois em outro momento? Exatamente. Não. Olha aqui, ó, como a solução foi essa, tá vendo? Tem um controle aqui dentro colado. Aqui também, né? Nós temos um controle... Não mostra a senha não, o pessoal não invadir. Aqui nós também temos um controle, vou abrir essa aqui, também colado, ó. Cada um para um portão diferente. Então assim, aí esse portão aqui da direita, vocês estão vendo lá, tem um motor, ele é um portão automático. A dificuldade não era com ele, a dificuldade era com aquele outro portão, que ele é um portão de abrir, né, com duas folhas, né? E aí nós decidimos pôr o ímã. Então você aperta aqui, destrava o ímã. Alguns hóspedes, no primeiro momento, eles apertam aqui e ficam esperando o portão abrir. Vai ter que ir lá e puxar, né? Mas aí nada que a equipe mesmo explique, né? Fala, não, nós temos um vídeo explicando como funciona, a pessoa aperta aqui, ela vai lá e o portão fica por 60 segundos destravado, ela empurrou, o portão tá aberto, depois que ela encosta, o portão fecha sozinho. Boa. E aí a gente tem que resolver um outro problema, que é quais unidades vão poder usar essa garagem? Porque se eu deixo aberto, né? Tipo, vem aí, quem chegar chegou, só que aí eu prometo no anúncio que tem vaga de garagem, o cara chega aqui, não tem, aí ele fica bravo porque tinha a promessa de vaga de garagem. Você lembra como a gente resolveu isso? Na verdade, a primeira decisão, que foi a decisão quando nós tínhamos 5 aqui embaixo, eu lembro que o critério foi, nós pegamos as 2 unidades que apresentavam um valor agregado maior. Então nós tínhamos a unidade 1, que ela tem dois cômodos, né? Ela tem uma sala e um quarto separado para 4 pessoas. Vamos ver desse lado aqui, que até para o pessoal ver a fachada como é que é. Essa é a fachada da unidade 1. Ela já tinha uma porta instalada, eu reaproveitei, então essa porta já tinha, quando a casa estava uma porta melhor. Essa seria a porta de entrada da casa oficial. Era a porta de entrada oficial, então ela tem dois cômodos, como eu disse, a própria sala conjugada com a cozinha já é um espaço do tamanho de uma outra unidade. Aí nós temos uma suíte ainda, separada. Então essa unidade já era maior, então ela ficou com uma garagem. Para a gente agregar um valor a mais nessa unidade maior, inclusive até pelo fato de que quem vem viria em 4 pessoas, talvez viria de carro. Então a gente pensou nessa linha. Né? E a outra linha foi que uma das 4 unidades que oferecem a mesma coisa, uma delas tem um diferencial muito pequeno, que era uma poltrona. Ou seja, essa pequenininha que a gente acabou de tem uma que ela é quadrada, então ela coube uma poltrona. Então, automaticamente, nas fotos do anúncio, a pessoa ia perceber uma certa diferença naquela unidade. Então, não sei se você lembra, você nem colocou inicialmente ela junto com as outras no mesmo anúncio. Você criou um anúncio separado para ela. Então, você criou um anúncio separado para ela com garagem, ela tinha uma foto diferente. Quando ela perdeu a garagem para uma unidade de cima, aí que ela passou a integrar um grupo de unidades que são iguais. Mas, inicialmente, não. Só para as pessoas entenderem, aqui eu não faço 10 anúncios diferentes. Aqui eu faço anúncios, por exemplo, essa aqui é a unidade 1, que ela é diferente, tem um quarto a mais. A gente vai colocar umas fotos aí só para vocês entenderem. Ela tem um anúncio específico. As outras unidades que são iguais, elas têm um anúncio só no Airbnb. E aí, esse anúncio único do Airbnb vai recebendo todas as locações e a gente vai encaixando nas unidades. Para quê? Para que a gente tenha uma otimização de calendário. Então vai um atrás do outro, quase como um hotel. Exatamente. Um hotel eles não colocam 100 quartos, 100 anúncios diferentes. Eles colocam as categorias. Então, a categoria básica, categoria intermediária, categoria presidencial, sei lá. E aí você tem, a cada guarda-chuva de categoria, você tem a quantidade das unidades. Aqui nós temos essa aqui, que é diferente, não tem mais nenhuma outra igual, então tem que ter um anúncio só para ela. Mais 4 iguais, que são as pequenininhas, ainda que entre elas tenha uma diferença, né, ali, que nem você falou da... Mas você lembra que eu tentei pôr o mesmo quadro em todas, mesmo... para tentar preservar o máximo dessa coesão, né? Para a pessoa não sentir, poxa, mas eu vi um quadro, tinha um quadro... Coisa boba, mas para a pessoa não pensar que tinha alocado algo que ela não estava recebendo, né? Exato. Então, ninguém tem prejuízo nenhum aqui embaixo. Onde a pessoa ficar, vai ter a mesma experiência. Então, realmente, as 4, elas estão numa... E aí, lá em cima, a gente fez a mesma coisa. Tem 3 lofts iguaizinhos entre eles. Eu fiz um anúncio para esses 3. Isso é técnico, isso é uma conversa mais técnica, digamos assim. E tem outras 2 unidades que aí são mais diferentonas, assim. Um tem uma hidromassagem, tem uma banheira bonita, então não posso misturar com esses outros. Então a gente acabou tendo que criar 1, 2, 3, 4, 5 anúncios para 10 unidades e distribuindo essas categorias a ponto de, inclusive, até fomentar o algoritmo, porque o algoritmo vende muito a gente. A gente aparece em 80% dos resultados que o Airbnb
mostra a gente. Ou seja, de 100% das vezes Alguém do Airbnb... pesquisa Boituva? Exatamente. 80% das vezes a gente está na primeira página. Que legal. Com os nossos anúncios. Isso também é por conta da taxa de conversão, mas isso é uma conversa mais técnica, no momento a gente fala sobre isso. E eu queria que você mostrasse lá em cima pra gente Tá bom. a outra unidade. Quer falar mais uma coisa aqui? Não, vamos passar ali para mostrar a parte de serviço? Aqui tem essa parte, todas as unidades têm ar-condicionado, todas elas, né, Matheus? Todas elas. Aqui embaixo... o split acabou ficando para fora, né? A gente até deu uma melhorada aqui fora. Vai melhorar ainda mais, tem um projeto para melhorar aqui fora, temos mais coisas para fazer e mais coisas para oferecer nesse espaço, né? Estou esperando agora acabar aquilo que eu falei, que são 6 meses que eu tinha... Julho agora nós já terminamos. A ideia de pôr embaixo aqui, porque eu não queria contaminar, já tinha os toldos, já tem os registros, eu não queria contaminar essa parede. Então, a decisão de pôr eles embaixo... Contaminar se diz do quê? A parede, visualmente a parede. Deixar aqui... Um monte de máquina pendurada, entendeu? Então, a gente pôs embaixo porque aqui é mais fácil a gente fazer algum trabalho em volta que a gente disfarce e ele continue esteticamente... Deixa aí nos comentários o que você acha que a gente poderia fazer aqui, ó, que ficaria bonito. Manda uma ideia pra gente aí. Você como hóspede, se você chegasse aqui e visse, nossa, pô, sei lá, tem uma planta aqui, né? Isso, perfeito. Não sei, alguma coisa aqui que poderia dar aquela sensação de vilinha, né? Que Exatamente. Que legal, porque tem umas plantas que ele colocou aqui, tem uma parte de cinzeiro aqui, que também é bem legal. Você quer comentar rapidamente isso? Nós tínhamos um problema com o cigarro, né? Muitos hóspedes fumavam dentro dos quartos e nós tínhamos problema que, mesmo limpando, trocando enxoval, às vezes nós não conseguimos eliminar o cheiro. Aí, primeiro, a gente queria tentar resolver no sentido de proibição e a gente conversou que era muito complicado. Mesmo proibindo, algumas pessoas podiam fumar. Não dá para controlar, né? A gente resolveu o problema definitivo do cheiro com a máquina de ozônio. 30 minutos. Mas assim, a pessoa continuou fumando, você só isolou com mais velocidade, resolveu o problema do cheiro pro próximo. Chegou, tem cheiro de cigarro, e o bom do ozônio não é só cigarro, ele tira cheiro de gordura, tira todos os cheiros. A pessoa usou muito perfume, então qualquer cheiro o ozônio tira. Então, as meninas que limpam, chegam, elas já sabem disso, elas já ligam o ar-condicionado, já colocam a máquina de ozônio, ela desliga sozinho, tem que esperar uns 20 minutos depois para entrar, né? Ela não pode estar dentro. Não pode estar dentro. Ela põe a máquina, aperta, a máquina vai começar quando ela sai, ela tranca a unidade com o ar-condicionado ligado. Então aquele ozônio fica circulando no ar-condicionado, purifica o ar-condicionado, purifica tudo. Legal. E aí ele tem um timer, desliga sozinho. Então 20 minutos depois o ar-condicionado vai trocando aquele ar, vai purificando, você pode abrir a porta. Abre, quando dá os 30 minutos elas abrem a porta. O ar-condicionado continua, com 20 minutos não tem mais perigo para entrar. Aí elas entram dentro do quarto, o cheiro já foi totalmente embora. Uau. Só que aí passamos a ter um outro problema, que mesmo aqueles que fumavam, eles ainda furavam o enxoval. Esse é o pior. Não sei como que as pessoas fazem. Não sei se elas dormem com o cigarro na mão e aí fura. Não sei o que acontece. Não sei. E aí a gente decidiu, aí eu conversei com você, falei, Romulo, acho que eu vou pôr umas plaquinhas, né? Falou, Matheus, a gente não sabe se vai resolver, mas tenta, né? Aí a gente pôs as plaquinhas, mas eu acho que só o estímulo negativo, ele não ia resolver. Eu tinha que também dar ao hóspede assim, você não pode fumar lá, mas você pode fumar aqui. Tipo, o estímulo negativo que ele diz é assim, não fume aqui, não fume, não fume, não fume. Isso. Mas aí você achou uma outra forma. Eu tinha que pôr o não fume, né? Depois dá pra mostrar a plaquinha. Eu fiz em todos os quartos, então no próximo quarto eu mostro a plaquinha. Mas eu também criei aqui dentro desse ambiente. Aqui eu fiz questão, né? E as meninas mudaram o cinzeiro pra cá, porque pelo jeito as pessoas estavam fumando sentado e elas perceberam que era melhor ficar aqui, né? Porque inicialmente a gente pôs essa plaquinha permitindo fumar nessa área, colocamos o aparelho, o cinzeiro aqui, mas não é assim que funciona. A gente não fuma, a gente não sabe o hábito do fumante. A gente pensava que a pessoa ia vir aqui, trocar e não vai fazer isso. Ela quer, onde ela tá ali fumando, tomando a cerveja dela, ela quer fazer... comodidade. Ela quer comodidade. Aí as meninas colocaram o cinzeiro aqui e tá funcionando muito bem, cara. Assim, eu nunca mais, depois disso, eu nem usei mais a máquina de ozônio, sabia? Pra cigarro. Caramba. Ou seja, você pegou um comportamento e redirecionou esse comportamento, não é Exatamente, para outro lugar. Teve uma pesquisa, eu nunca achei essa pesquisa, mas ainda quero encontrar, que na Disney eles tiraram todas as lixeiras e deixaram as pessoas jogando lixo em qualquer lugar da Disney. Só que a administração da Disney percebeu que as pessoas jogavam lixo sempre nos mesmos lugares, mesmo que não tivesse nenhum lixo. E aí eles perceberam que por alguma questão até do parque, viram que ali era o melhor lugar de ter uma lixeira. Porque às vezes você pode colocar uma dessa, só que não é útil, porque não tá conversando com o comportamento da pessoa. Pois é, uma mudança besta de tirar daqui, botar aqui, porque é mais confortável e aí você direciona ali o comportamento. Isso é maravilhoso. Provavelmente as meninas, sem saber de nada disso, viram cigarros jogados aqui. Tipo, a pessoa jogou aqui assim? E elas perceberam, com certeza, para elas terem trazido para cá
sem terem, assim, de forma intuitiva, aconteceu com certeza isso. As pessoas sentavam e depois começaram a ver que tinha bituca, elas trocaram pra cá, não tem mais bituca no chão. Ó, fica a ideia aí para você que sofre com cigarro. Todo mundo que faz Airbnb sofre com cigarro. Então, eu já falei para minha equipe, gente, a gente pode tentar colocar um cinzeiro na varanda. Coloca um cinzeiro na varanda com uma cadeirinha, etc. Talvez melhore a experiência. Porque ao invés de você ficar, que nem você falou, não pode, o cara vai olhar e vai falar assim, tá, mas eu vou fumar, você vai fazer o quê? Então é mais fácil redirecionar do que necessariamente fazer essa proibição. Exatamente, né? Exatamente. Aqui dentro, lá em cima tem outro, que é o meu depósito de enxoval. Conta um pouquinho dessa salinha aqui, Matheus. Então essa salinha, ela serviu a vilinha quando nós tínhamos 5, porque eu tinha que terminar o outro depósito da parte de cima, que hoje ficou com a questão dos enxovais. Então você tem um depósito lá de enxoval, que só ficam os enxovais, e aqui você tem outras coisas. É uma linha de trabalho, porque aqui ela é bem fresquinho, tem a abertura direto, né? Aí fica aqui o ponto que elas batem, né? Porque são CLT as duas que trabalham. Hoje você tem uma equipe de 2 pessoas para cuidar dessa limpeza, enxoval, lavanderia, né? Exatamente. Elas chegam, batem ponto aqui. Aqui dentro tem os produtos que elas usam, tem o ferro de passar roupa, porque embora a lavagem seja feita fora, a roupa é passada, o enxoval é passado aqui, né? Até mesmo para dar a quantidade de horas dessa funcionária, para fazer sentido ela estar aqui, né? Aqui nós tínhamos falado da solução. Isso é muito bom. E foi a solução que nós encontramos para... Nós até abandonamos isso e voltamos para isso porque percebemos que é o melhor, né? Você deixa aqui um sachêzinho ao invés do dispenser de sabonete, né? Shampoo 2 em 1, que é shampoo e condicionador, um sabonetinho. Você deixa lá 2 kits pelo menos dentro do quarto, às vezes 3, é R$1 e pouco cada kit. Você deixa ali dentro e você não tem problema. Se a pessoa ficar 5 dias, ela vai saber que ela precisa ir no mercado comprar mais para ela, mas se ela chegou para passar uma noite, ela não está desprovida completamente. Assim como também as cápsulas de café, né? Tem tudo aqui. O que mais tem aqui? A cápsula de café, a máquina de ozônio, que eu falei. Boa, mostra aí. Essa é uma maquininha simples, cara, acho que de R$900, me resolveu meu problema de um jeito incrível. Acho que é legal ter a pessoa ver a marca aqui, se ela precisar, né? Ela ir atrás. Que é de cheiro, né? Ela tira os cheiros, independente de quais sejam. Coloca aqui no máximo dela, ela limpa até um ambiente de 40 metros quadrados. Então aqui dá e sobra. Dá e sobra, até mesmo para a unidade 1, se os 2 quartos ainda estiverem abertos. As cápsulas de café ficam aqui, copo sempre quebra, não tem como ficar chateado com isso. Talheres, nós temos aqui também trocas de talheres. O que mais dá problema, assim? Copo quebra mais? O que você acha que... Eu acho que xícarazinha de café pequenininha, elas são muito delicadas, né? Aquelas pro cafezinho expresso. Mas também nada que seja algo exagerado. Como eu estava te falando, como a gente optou tudo por enxoval branco, nós estamos numa cidade onde o paraquedismo é muita terra. Isso é bom. Então também não dá para mudar, né? Não vou mudar, não tem como eu mudar meu enxoval para preto só para não ter esse problema. Qual é o problema que dá? É o seguinte, toda a parte do paraquedismo é de terra. O balonismo também, as pessoas saem do balão numa área que o balão vai descer, ou seja... mete o pé na terra. Terra, lama. Então, assim, os outros quartos que eu tenho sofá, eu não tenho problema. Porque a pessoa chega de lá, ela senta tal, porque às vezes a pessoa limpa o pé, a parte de baixo do pé, mas a lateral do pé dela é que tá com terra. Entendeu? Ela falou, a pessoa é educada, ela não quer entrar com o pé sujando. Então você percebe que não tem sujeira no caminho até a cama. Mas ela senta na cama e ela encosta o pé na cama. E aí realmente, se você não tiver alguém que esteja disposto a dar um talento no enxoval, você perde o enxoval. E é mais uma vez aquela lógica de entender o comportamento do que está acontecendo para aí você se encanar com isso ou não. Porque se você for encanar com isso, que foi o que você falou, né? As meninas da limpeza ficaram bravas, né, com isso, incomodadas. Como elas fazem com amor, e é engraçado que com o mesmo carinho que elas fazem, é a mesma dor que elas sentem quando elas sentem que o hóspede não cuidou do jeito que elas queriam que cuidasse. É uma mãezona mesmo, né? Ficando triste com o filho, que o filho não arrumou a cama. E aí isso é legal seu, porque você trouxe um toque mais profissional, menos passional pra coisa. Entendeu? Será que isso acontece sempre? Às vezes a pessoa ela faz com tanto carinho a unidade dela, e aí vem um hóspede ali, esse hóspede faz uma bagunça e tal, e a pessoa já acha que não vale mais a pena. Tem que ter uma amostragem, porque aquilo às vezes foi terrível, ninguém quer tirar que foi horrível a experiência.
mas às vezes é um horrível no meio de 99 bom. Total. E aí você não tem que ficar tomando decisões por conta de um... Que aí estraga emocionalmente aquela experiência que você fala, porra, o hóspede fez isso, mas foi 1 em 1 milhão. Isso, às vezes a pessoa fala, não quero saber de Airbnb, dá muita dor de cabeça, muita conta. É um no meio de quanto? Isso aí é tudo estatística, não é uma questão de tomar decisão por conta de uma experiência negativa, né? Total, e como qualquer negócio, né? Qualquer negócio, se você lida com gente, nem todo mundo vai se comportar da maneira que a gente espera que se comporte, né? E aí é isso, né? Se você tem um restaurante, o cara quebra um copo, você vai fazer o quê? Você vai falar, pô, meu amigo, se machucou, pô, fica tranquilo, quebra, acontece, né? Então, mas é complicado, né? Não, porque não é só complicado para nós, também é pro hóspede. A gente também não oferece a experiência 100% igual todas as vezes. Nós também somos seres humanos. Total. Então, ou seja, a ideia é oferecer o seu serviço o melhor possível sempre, porque a sua amostragem negativa seja muito baixa e também saber que ele também, na maioria das vezes, vai fazer um bom uso, mas também vai ter uma porcentagem negativa, tá tudo certo. E dá uma olhada nos comentários que são maravilhosos, os comentários da Vilinha, são aqueles comentários que o algoritmo adora, porque são comentários que as pessoas deixam um textão muitas vezes. Nossa, fui lá, cara, e o que eu mais gosto é que o pessoal fala Vilinha, ou seja, o nome pegou, que a gente né? rolou, funcionou. E as pessoas, pô, adorei ficar na Vilinha, super tranquila, super bem arrumada, o pessoal elogia bastante a parte de limpeza, de cuidado, de enxoval. Isso é muito legal aqui e que é o que mais, depois de, obviamente, acertar preço, isso aí acaba sendo até mais ok, porque são números que você está lidando ali. Mas o desafio maior está manter a experiência. Gestão, exatamente, na gestão ali de limpeza, de enxoval, de deixar bonito, de deixar completo, da pessoa conseguir acessar aqui sem muita fricção. O cara quer entrar, né? Ele, com a maior facilidade do mundo. Muito então, bom. Depois dê uma olhada nos comentários. Vamos ver a parte de cima, Matheus? Vamos lá, Bora lá. vamos subir. Só antes da gente subir, a gente estava conversando nessa areazinha que a gente tem, que é tipo um caminho para a parte de cima que vocês já vão ver. Aí a gente tá bolando aqui, né? O Matheus estava comentando, pô, talvez botar uma geladeira com alguns itens de mercado, aquelas geladeiras que você paga um hambúrguer, uma coisinha. O que vocês acham que pode ser feito aqui, caso você seja um hóspede que venha, chega de noite? O que você acha que seria legal? Aqui embaixo tem a 5ª unidade, ó. Tá vendo? Então a gente tem 4 unidades aqui na frente, 3 iguais aqui, aquela maior ali na frente que vocês viram, né? Vocês estão vendo aí a vilinha. E aqui tem a unidade mais escondidinha desse pavimento de baixo aqui, né? Que também não tem janela para lá, só para cá, mas é uma unidade mais escondidinha que também performa muito bem, todas elas vão muito bem, certo? Certo, ela não... Inicialmente a gente achou que ela podia trazer um certo problema, porque parecia que estava meio escuro, mas decidimos manter aberto, não fechar em cima, deixar a chuva cair nela, vento, normal. Então assim, a pessoa chega aqui e nunca tive uma reclamação de uma sensação que a pessoa estava sendo deixada no fundo, entendeu? Total, Porque a gente fica com umas noias, né? Fica. Puta, será? Porque às vezes aquilo que a gente acha, no final é uma bobagem. Mesma coisa, né? Eu tive que só tampar a janela com adesivo, porque realmente a escada dava visão completamente Ali, né? do banheiro. Mas foi aquele cuidado que você tem, aquela sensibilidade de se imaginar dentro do ambiente, né? Tem essa partezinha de cima, até tinha esquecido que tinha esse banheiro aqui. Tem um banheirinho que as pessoas podem usar, principalmente, por exemplo, o hóspede que chega, se libera ou eles nem sabem que tem? Na verdade, a gente percebeu o seguinte, que a gente, inclusive, colocamos aquela placa que era proibida a entrada, que era para somente os funcionários, porque a gente percebeu o seguinte, tinha 2 hóspedes. O hóspede via esse banheiro aí e ficava aberto à disposição, então a gente começou a perceber que as meninas chegavam de manhã para trabalhar, os banheiros estavam muito ruins, esse banheiro aqui. Porque os hóspedes entendiam que era um segundo banheiro para eles. Então não acabava sendo só um banheiro para quem estava na área de serviços. As pessoas estavam usando normal, como se fosse mais um banheiro. Porque tá aí, né? Tá aí, tá à disposição. Então a gente fez aquela questão, não tem tranca, não tem nada. Se alguém precisar, tiver apertado aqui, ele vai entrar. Mas a plaquinha também manteve que para as meninas terem a dignidade de chegar de manhã aqui, precisarem usar o banheiro. Claro, se trocar. Não ter que limpar o banheiro primeiro para depois entrar, entendeu? Total. Então é um banheirinho que você adaptou da casa original? Esse era um banheirinho... Esse é um banheirinho que já tinha na casa, a gente só reformou ele, pode abrir ele aí. Reformou ele, deixou bem bonitinho, mesmo padrãozinho dos outros também, para as meninas usarem também. Aí elas Muito legal aqui, né? Putz. Elas não tinham lugar para comer. Eu não vou, se vocês quiserem, depois mas aqui tá fechado, é um lugar dela onde elas comem, é um lugar onde a gente tem uma piazinha delas. Pode. Tá fechado. Mas ela aqui pelo lado aqui, ela tem é um lugar. Olha esses banquinhos, que coisa mais fofa. Olha isso aqui. Vocês já viram banquinhos desse jeito aqui, não foi, Matheus? Olha esse legal, banquinho cara. aqui, ó.
Cara, vem aqui, você vê o pessoal sentado aqui, fumando? É aqui que você falou que o pessoal pode... Aqui que pode. Eu nunca reparei se as pessoas fumam ou não, mas é um ambiente que ele acabou ficando mais estético, né? Porque é um lugar de passagem, Total. Mas não é bem um corredorzinho, então ele tem esse canto, né? E tem muito a ver com a vilinha, né? O conceito de vilinha. Tem muito a ver com o conceito de vilinha, exatamente. Inicialmente eu pus esses bancos lá embaixo, depois eu percebi que eles eram muito pequenos, aí eu fiz aqueles bancos de madeira, e esses aqui eu coloquei para dar essa sensação, exatamente o que você falou. A pessoa subiu a escada, ela pode nunca sentar nesses banquinhos, mas esse lugar é charmoso. Acho que eu vou pôr um quadro agora aqui, vou deixar esse lugar um pouco mais decorado. Tem coisas, sabe que falam que a arte, quando ela é bela, é quando ela é inútil, né? Tipo assim, ela não necessariamente tem uma utilidade isso aqui, mas visualmente dá um aspecto de carinho, a pessoa não necessariamente vai sentar aqui, mas ela vai chegar aqui e ela vai perceber que teve um cuidado da planta aqui, o banquinho aqui, um quadro, né? Exatamente. É o toque do tipo, estou num ambiente que não necessariamente é útil, mas que agrada os olhos, né? Que deixa um lugar mais aconchegante, né? Conecta aquele que está utilizando com quem preparou, né? Conecta assim, esse cara pensou em mim, pensou em deixar um lugar melhor para mim, né? Então, assim, é aquela questão de acolhimento mesmo, né? Todo mundo quer vender, mas a melhor modo de vender é acolhendo, né? E vende pelo coração, Exatamente, né? Vê que é uma troca positiva. E aqui temos a parte de cima da casa. Ele colocou essa parte de cima aqui, ele estava me contando, né? Conta um pouquinho o que estava acontecendo aqui, que acabava entrando muita água para cá, né? Esse piso aqui é original. Os dos quartos não, né? Eles são piso sobre piso. Mas esse é o piso que tinha, que era um grande salão aqui em cima. Então, a queda desse pedaço, ele tá lá para dentro, onde tinha um ralo de água. Então aqui não pode entrar água em abundância. Quando lava, pode lavar, normal, porque quando lava você vai puxar no rodo. Quando entra ali, né? Ruim é quando você não tá aqui. Então, ou seja, não tem problema molhar aqui, mas desde que você esteja pronto para tirar a água que você jogou. Mas a chuva entrava e aqui tinha cortinas. Só que aí o hóspede tinha que ele mesmo falar, poxa, tá entrando água, não vamos pedir isso pro hóspede. A gente pensou em muitas coisas, pensamos em colocar aquelas persianas industriais, que elas deixam a ar entrar, mas aí daria muito uma sensação de indoor, sabe assim, um negócio muito fechado. E aí um pessoal que mexe com todo me deu essa ideia que eu achei muito boa, porque eles tiraram completamente o chuva de vento que vinha de lá, né? Ó. Ah, sim. Então quando chove, vinha direto pra cá, né? Pra cá. Hoje não, hoje eu tenho a mesma entrada de ar, eu tenho o mesmo frescor que de uma casa que tá em aberto, porém não sol aqui, né? Sol normal, porque ele é translúcido, e eu não tenho problema com chuva mais. Resolvi o meu problema. Boa. A unidade que a gente vai visitar, qual que é? Nós temos hoje a 6 e a 8 liberado. Podemos entrar na 6. Só antes da gente entrar, essas unidades que a gente vai ver, elas são um loft. Ou seja, elas têm um mezanino, vocês já vão conhecer. Então não é uma unidade que nem as de baixo. Por isso que foi o que ele falou. As unidades de baixo são mais simples do ponto de vista... Do que elas oferecem também. Exato. E aqui tem uma experiência diferente. Vamos ver se você vai gostar. Bora lá. Olha que legal este espaço, este ambiente que o Matheus montou. Quando ele me mostrou aqui, que não estava assim na verdade, né? Quando você mostrou, você falou, vou fazer mais ou menos isso, tal, vai ser mais assim, eu já consegui enxergar aqui, putz, que legal esse ambiente, né? Por quê? Aqui tem um pé direito alto. O que é o pé direito alto? O pé direito alto é quando você tem a distância aqui do rodapé até o teto mais alto. Isso permitiu que você criasse um mini mezanino. Como é que foi? Por que você optou por isso e não outra coisa? Foi um grande desafio. A primeira vez que eu vi um ambiente desse, um microambiente, foi no IKEA, na Europa. E eu vi... Na loja de móvel, de móvel. E eles têm uma experiência muito legal, porque eles montam os ambientes. Então você vai andando no corredor e tinha uma unidade pequena montada. E ela tinha exatamente isso, uma cama elevada com uma sala embaixo, e era um ambiente de 3x3 que tinha tudo. Desde lá eu falo assim, cara, com arquitetura é possível fazer o que você quiser. Porque era 3x3, tinha uma cama elevada, uma sala embaixo com uma televisão e uma pequena cozinha, cara, um quarto, uma casa inteira no 3x3. Então eu entendi que se eu conseguisse pôr a cama pra cima, eu elevaria a percepção de espaço, né? Porque aqui em cima, no 10, ele tem um mezanino que você consegue subir, né?
Subir e ficar em pé, né? Ficar em pé. Esse não. Então esse aqui foi muito legal a história, porque eu fiz ele primeiro, pensando num 1,80m e pouco aqui, né? Então, se o cara for muito alto, ele bate a cabeça aqui, né? Se ele tiver acima de 1,80m, ele vai ter que ter um pouco de dificuldade. Eu tenho 1,76. É 1,85m aí e tal, quase 1,85m tem essa parte de baixo. Agora, a parte de cima, eu comprei os colchões todos, né, box e tal. Ah, mas não ia dar. Quando eu coloquei, além de não dar, eu tive que fazer, se você olhar aqui, eu tive que, depois de pronto, elevar em mais 30 centímetros. Então, aqui tá no normal essa forração de gesso. Ali eu tive que fazer um sistema praticamente encostado na estrutura do telhado, não tem espaço. Então eu coloquei uma manta térmica. Para ganhar distância. E encostei. E aí eu ganhei uma distância que eu não tenho reclamação da distância. Se você quiser mostrar a câmera. Vou mostrar, posso subir para mostrar o seu aqui, ó. Inclusive você até mandou fazer essas madeiras aqui, porque antes era só com ferro, né? Aí eu pensei, o que eu me imaginei? O pé fica ruim, né? A meia, imagina você subindo de meia, colocando o seu pé na quina do metalon. É verdade. Aí, ó, tem um pegador aqui, né? Firme. E estamos aqui finalmente nessa área. E o bom é que não precisa nem de box, mais nada, né? Aqui já fica com a cama direto, tem exatamente o mesmo tamanho. E a pessoa dorme aqui em cima, ela já vem para dormir. E é um baita do espaço. Legal pra caramba pra... e até a experiência é diferente, né? A ideia era aquela ideia de beliche mesmo, né? Só que com uma cama de casal e com uma estrutura que a pessoa pudesse dormir. Eu tive a experiência de dormir com a minha esposa aí. Foi aqui em cima. Sensacional, tranquilo. Que legal. Me conta aí, você acha que é uma boa experiência você ficar num espaço desse ou você prefere um espaço que nem aqueles lá de baixo, assim, um espaço mais reto ali, que a cama tá num ambiente que você tem mais familiaridade? Porque aqui realmente é uma experiência diferente, né? Eu gosto particularmente de experiências assim, mas me conta aqui nos comentários o que você acha. Agora, vou descer aqui. Vamos falar aqui da cama, do sofá-cama, né? Ah, sim, tem um sofá-cama que é o que faz com que a gente possa receber mais pessoas, né? Isso é uma dica boa, inclusive. Quando a gente faz um imóvel, quanto mais pessoas você conseguir colocar dentro do imóvel, óbvio, tendo qualidade, não adianta entuchar a gente lá dentro, maior é o ticket que você pode vir a cobrar. Então, o Matheus colocou aqui um sofazinho cama, vamos mostrar aqui. Bom, e aqui embaixo tem essa parte do sofá-cama, né? Conta aí a ideia, né? Que a gente tá falando desse negócio de receber mais de uma pessoa. Qual que foi a sua solução aí? Então vamos lá. Nós tínhamos que oferecer para a pessoa uma possibilidade, até pessoas que vêm com filhos. Lógico que o sofá-cama, ele não vai oferecer para a pessoa a mesma experiência que ela tem em uma cama box, uma cama como aquela 100% espuma, né? Que dá uma qualidade de sono boa. Mas o problema nem sempre é ter qualidade de sono boa para todos. Uma criança, ela é mais leve, então a experiência dela aqui é ótima. Então talvez se a pessoa alugar isso daqui com 2 casais, um vai ter uma experiência incrível e o outro vai dizer que talvez não foi tão ótima, né? Mas pensando em quem tem criança, que é a maioria dos casos, então o sofá-cama ele dá tanto... E aqui eu não tenho aqueles problemas do pessoal que vem do paraquedismo e suja. Porque a pessoa aqui. Ele vai assistir televisão e ele senta aqui. Então a experiência dele é normal. Entendeu? Para 2 pessoas, senta aí. Vamos ver. Para 2 pessoas é bem de boa, né? Ela assiste um jogo, ela assiste... Você vê ali. Entendeu? Então ela tem... E o sofá não é um sofá complicado de se montar. Então acaba que eu tenho um sofá-cama melhor no quarto 1. Mais largo um pouquinho. Mas aqui, pelo tamanho da cama de casal, por tudo isso, tinha que ser esse. Esse aqui eu comprei na Mobile. Então é um sofá-cama que se eu precisar de mais, eu tenho ele à vontade. Ele é uma abertura boa, a qualidade dele é boa também. Pode ver, o tecido é bom. Como que abre ele aqui? Só pra... Ele é o seguinte, você vai... Puxa, aqui tem os dois pezinhos, né? Você tem 2 zíperes aqui. Tem que abrir um zíper. Abre o zíper e abre as perninhas também. Ok. Puxou aqui, você já... As pessoas entendem isso? Esse aqui, às vezes as pessoas... Muita gente já me mandou foto, as meninas mandaram foto, o cara dormindo arcado, assim, né? Porque não puxa o pezinho. Puxa o pezinho. Atrás é a mesma lógica, né? Então a pessoa puxou aqui, ela puxou aqui, ó. Se ela puxar lá, vai ficar caído, tá vendo? Então tem que puxar pra cima. Tem que puxar pra cima e abrir os pezinhos do mesmo jeito. Aqui. Tem que abrir o pezinho aqui. Tem o pezinho do mesmo jeito. Tem o zíperzinho. Tem o zíper, ó. O zíper, aí tem o pezinho aqui, ó. Dá pra ver? Tá até com plástico de novo aqui, né? Aí aqui também tem pezinho. Porque tem essa parte de tutorial, né? Para as pessoas entenderem. A gente fez um videozinho de tutorial, talvez parte desse vídeo de hoje sirva até para um tutorial. Boa. Aí já, ó, pronto.
E aí, no caso, para uma pessoa é mais confortável. Para uma pessoa Para duas até entra, né? For casal, né? Se tiver dois amigos, eles vão ficar um pouco incomodados de ter que dormir junto. Assim, não é o mais confortável do mundo, mas para uma criança, realmente... Às vezes duas crianças, né? Vem aqui, Gustavo. Chega aqui. Ei, Gustavo, hein? Ô, Gustavo, agora vocês vão conhecer o Gustavo. Você tá raspando a lapela. Ô, eu tô raspando aqui. Pô, desculpa, cara. Aqui, ó. Ó, duas... Cabem, mas meio apertado, né? Um casal, mas agora com... casal tá tudo bem. Bota aqui, ó. Bota aqui o travesseirinho. Tá romântico, né, Gustavo? Olha só. E se quiser dormir de conchinha, fica mais confortável, né? Aí dá até pra botar 3. Se vocês quiserem testar também. Pronto. E aí E nós deixamos aqui, nesse caso, a gente deixa o enxoval já preparado. Aqui nesse armário, né? Nesse armário. Mostra aqui, Fernando. Tem um armarinho igual, que, né, você, claro que só um espaço um pouquinho maior. E também aqui o enxoval, caso a pessoa venha dormir aqui, com mais pessoas. Em 3 pessoas, né? Então não é complicado a montagem dele, né? Essa era uma das coisas que nós precisávamos. Era que não fosse complicado. E esse sofá é legal porque ele tem a questão de... Jogar ele pra cá, né? Pode soltar ele agora que ele vai travar. Ele tem a ideia de você também dobrar só a parte de baixo e ele se tornar um sofá mais longo, né? Ah, sim, com a perna mais pé, né? Exatamente. Perfeito. Muito bom. Gostou desse sofá? Eu gostei, achei bem legal e serviu bem para esse cantinho aqui, né? Agora vamos conhecer a hidromassagem? Acho que o pessoal tá ansioso. Mas o pessoal tá mais ansioso para saber quanto você ganhou no último mês. Vamos lá, vamos. Mas daqui a pouco a gente fala. No final a gente fala disso. Matheus, essa parte aqui você padronizou como nos demais imóveis, né? Lógica, ela foi a mesma. Ou seja, aqui a marcenaria também é a mesma dos demais, né? O frigobar é o mesmo, a mesinha aqui de jantar é a mesma, só disposta de uma maneira diferente, mas todo o maquinário, tudo ele igual. É a mesma coisa, né, Matheus? Isso é bom porque você sabe, uma vez que você entendeu o que precisa você multiplica. Então, eu sei que eu preciso de 2 xícaras grandes, 4 xícaras pequenas, eu sei que eu preciso de um pote para as cápsulas, eu sei que eu preciso de um fogão, eu sei que eu preciso dessa cafeteria, do frigobar, preciso de 2 pratos, 2 conjuntos. Então, eu gasto um tempo definindo o que vai em um. Padrão. Definir e multiplica. Total, porque aí facilita para o hóspede, quebrou, tem ali a reposição. É o mesmo copo em todos, é a mesma cafeteira em todos, é o mesmo fogão em todos, é o mesmo tamanho de frigobar em todos. Então você não tem Porque pode dar problema, esse que é o problema. Imagina que dá um problema nessa cafeteira aqui, aí você fala, puta, não tem uma outra, como é que vai fazer? E eu montei a das meninas igual. A minha cozinha, para o pessoal que trabalha aqui, ela é igual, porque se der algum pepino, eu tenho aquela geladeira como backup e dá tempo 2 dias chegar outra de repolho delas. Entendeu? Fora que elas ficam familiarizadas como é que mexe. Exatamente. Para higienizar, para fazer as coisas, né? Para tudo interligado. Chuveiro, todos iguais. Eu tenho um chuveiro diferente por conta da banheira, porque eu não tenho mais um sistema de gás. Então, para mim encher uma banheira com chuveiro, eu precisava de um chuveiro que esquentasse mais a água, que desse um pouquinho mais de pressão. Então, eu tenho um chuveiro diferente. Todos os outros chuveiros são iguais também. Vamos conhecer essa que tem uma hidromassagem. Você nunca imaginou numa casa dessa toda essa estrutura que a gente está mostrando para você, né? Pai, diz aí no comentário se você imaginava que teria tudo isso daqui. E temos 3 unidades iguais. Inclusive essa aqui tá até com alguém, mas não tem ninguém lá dentro, né? Dá para dar uma espiada aqui, ó, para ver como que a pessoa, né? Porque o anfitrião adora saber como as pessoas se comportam, exatamente. Né? Não, será? E aí... invasão de privacidade, aí o hóspede tá aí e fala, ele não vai saber, mas tudo bem. E aí são 3 iguais, então a unidade 6, 7 e 8 são exatamente iguais, como vocês viram aí. E aqui a gente tem... o almoxarifado e os outros 2, né? O almoxarifado, eu vou mostrar aqui onde guarda os enxovais, e aqui as premium, as suítes premium, vamos dizer assim, que é onde tem a hidromassagem e uma outra com um loft com pé direito maior, já vou mostrar para vocês. Vamos ver aqui, ó. Tudo organizadinho aqui. Bom, mantas extras aqui, enxovais extras. Deixa as ferramentas aqui também, né? Ferramenta, papel higiênico. O que mais que tem aqui? Acho que é um depósito 2, né? Depósito 2, tá vendo? Os pratinhos extras, tá vendo? Então, ali nós temos chuveiros, temos lâmpadas. O secador de cabelo. Secador de cabelos também. Então tudo tem extra. Aqui também, onde tem o sistema de internet que fica aqui em cima também. Onde interliga tudo, né? Todo o sistema. Fechadura. Não, fechadura porque vai no Wi-Fi, né? Mas o Wi-Fi toda a internet. É um sistema de rede aqui dentro. Perfeito. E uma pergunta que eu tenho certeza... Uma TV extra também, você viu? Aqui embaixo, não tinha visto. Uma TV, aqui, ó. É bom ter também, porque TV também pode dar problema. Do nada ela pode queimar, né? Então é bom ter aqui.
E uma pergunta que eu tenho certeza que as pessoas, elas sempre me fazem, eu tenho certeza que elas fariam aqui no comentário, qual é o enxoval que você escolheu? Por que você escolheu esse enxoval? Que marca que é? É o enxoval da Teca, né? A gente até teve uma época que a Teca, para você comprar lá, você tem que comprar com CNPJ, tem um tempo, é uma burocracia. E a gente comprou algumas na van, que até... Do velho da van? Do velho da van. Tá. A gramatura era até mais gostosa. É mais gostosa do que a Teca. Só que durabilidade é incomparável, cara. Tá. Entendeu? Tanto os lençóis, as fronhas, como as toalhas, a durabilidade é incrível, né? Então, durabilidade, o que você quer dizer com isso? Quantas lavagens ela suporta, entendeu? Quantas lavagens... perdia ela mais rápido, a do velho da van perde mais rápido? Mas assim, a qualidade a maciez, essas compradas lá na van foram mais gostosas do que da Teca. Entendi. E aí, quantas lavagens você acha que dura, assim, uma boa? Você fala, pô, isso aqui olha, dá pra... Não, na verdade é o seguinte, a gente tem percebido isso no sentido do desgaste, mas ambas são boas porque nós estamos há quase um ano e nós não tivemos troca de toalha porque elas ficaram ruins. Legal. Se ficar ruim, eu vou trocar porque eu sou detalhista. Mas até agora nós não temos nenhuma necessidade de trocar. Nós incluímos algumas por conta de termos backup para lavagem. Mas no sentido de... Perda? Nenhuma. Por conta de qualidade, não. Legal. E o tecido que você escolheu, eu sempre indico para as pessoas, de pelo menos 180 fios. Qual que foi a sua escolha aqui nos enxovais de lençol? Você sabe dizer? Deixa eu pedir aqui para a Universidade 200. 200 fios? Pronto, aí, ó. Quem que é? Apresenta aí para o pessoal. Vai, se apresenta, amor. Oi, gente, tudo bem? Ela foi pega de surpresa. Essa é minha esposa. Esposa do Matheus. Ela que entende tudo aí dos enxovais? Essa parte de enxoval. Boa. A de 200 fios de algodão, ela é muito boa. A durabilidade dela é maior, o único problema que a gente tem é na hora de passar, que ela é muito mais difícil. Aí os outros enxovais a gente pegou gostoso também, mas o tecido é bem gostoso, mas é misto. Aqui é o quê? 100% algodão? De 200 fios é 100% algodão. Por isso que você tem dificuldade em passar. E aí eu peguei daí a outra leva de compra que a gente fez, a gente comprou 60-40, 60% Perfeito. algodão e 40% percal. E aí melhorou a passadoria. Sim. É e isso. A qualidade continua boa. Excelente. Eu sempre falo isso para as pessoas, o ideal, assim, pelo menos 180 fios, pelo menos. 180 fios para baixo eu já não acho que seja tão bom, porque o preço nem é tão mais vantajoso assim. Você tem lá de 150 fios, e aí você tem 150 e 180, 180 você tem 200, 300 fios, 400. Aí até entre 180 e 200 é excelente. E isso que ela falou é exatamente o que acontece se você compra 100% algodão. Você tem mais dificuldade em passar. Então o ideal é você comprar 60-40 poliéster, 40% algodão. Desculpa, 60% algodão, 40% poliéster. Tem algumas combinações de 50-50, 70-30, aí depende muito da sua operação para você comprar o enxoval mais adequado, mas é exatamente isso, você bota 100% algodão, ainda que seja mais confortável, operacionalmente falando, porque a gente está falando de operação de dia a dia, né? Para sua casa, 100% algodão, ótimo, só que você vai ver que você vai ter mais dificuldade na passadoria. Mas 200 fios também é muito bom, tem um preço legal também. Recomendo mais para lugares mais com um controle de qualidade maior, para você poder manter 200. O que mais que temos aqui, Matheus? Temos aqui as minhas ferramentas, é porque eu gosto mesmo de mexer com algumas coisas. Então, assim, de tempo em tempo, tenho vindo muito pouco para cá, mas no começo eu vim mais por conta de detalhe. Coisa que um técnico ele vai vir e vai resolver, mas é um fio que eu não quero que apareça, uma coisinha eu gosto de mexer. Martelinho de ouro, cara. Martelinho de ouro, você acha que ele vai deixar o detalhe pra lá? Eu presto atenção no detalhe e não dá para cobrar tanto. Então eu deixo aqui um kit de ferramenta para mim, mas a principal é realmente o estoque, né? De papel higiênico aqui, de enxoval, aqui por alguns papéis de parede que sobraram, mas como você depois vai mudar, eu deixei mesmo para que se um dia rasgar eu tenha aqui. Uma hora desgasta ali, né? Eu tenho para trocar. Tenho também uma fechadura daquelas reserva também. Então o ambiente aqui é para 100% para servir as meninas que estão trabalhando aí. Boa. Vamos ver agora a unidade com a hidromassagem. Então aqui tem duas, só para vocês entenderem o contexto, aqui tem duas que são mais diferentes do que as demais por conta da planta aqui da casa que você comprou, né? Você teve que fazer uma adaptação. Essa aqui já existia exatamente como era um quarto, né? Eu só transformei ele numa unidade completa.
Cada um era um quarto. Cada um era um quarto. Esse aqui é uma suíte. Tá. Esse, inclusive, era um problema que eu tinha na casa. Porque era, teoricamente, um quarto que foi feito para ser uma sala e ele não tinha banheiro. Então eu precisei fazer um banheiro para ele, só que ele tinha uma vantagem, o pé direito muito alto. Vocês vão ver, é muito legal. Então eu consegui fazer dele um dos meus melhores ambientes aqui. Basicamente é a mesma planta no sentido, mesma planta não, é a mesma infraestrutura com papel de parede, a cama é igual, enxoval, o sofá-cama também é igual, armário igual, TV igual, tudo igualzinho, mas tem dois diferenciais aqui que tornam esse lugar mais interessante, que é o quê? Vem cá, Fernando. É essa banheira aqui, né, Matheus? Banheiro maior, esse banheiro já existia, a banheira já existia, a gente teve que fazer uma manutenção nela. Eu fiquei um pouco preocupado, porque eu não achei que era tão funcional para controlar esse tanto de longe, mas não tem me dado problema. Tem um pouco de dificuldade porque eu desativei o sistema de gás da casa, porque ele não estava tão bem estruturado para não me trazer problema. Então o aquecimento a gás não existe. Então aqui que eu disse que eu tive que pôr um chuveiro melhor, diferente, né? Para poder encher a banheira com ele. E aí, enchendo a banheira com ele, a hidromassagem está funcionando normalmente. Então tem que ligar ali para encher tudo. Enche, você não enche via a entrada normal que tinha anteriormente. A não ser que a pessoa queira gelado, aí ela enche, né? Tá. Mas se ela quiser quente, ela liga o chuveiro, rapidinho enche ela quentinha e ela vai apertar o botão e a hidromassagem vai funcionar normalmente. Ah, e a hidromassagem então tá funcionando. Tá funcionando, a hidromassagem funciona. Porque às vezes tem uns Airbnbs que os caras botam uma banheira assim e aí não funciona a hidromassagem e as pessoas olham e falam, pô, que legal, e não tá funcionando. Não, ela tem aqui. Se você olhar aqui, ó. Ih, mas pode ligar assim? Pode, que na verdade ela vai rodar o motor e vai passar, entendeu? Lógico que a gente não liga. Mas vazio assim não pode, né? Senão queima, não é? Você não pode deixar ligado, ela vai ficar quente, entendeu? Entendi. Você só ligou pra demonstrar. Vamos mostrar que realmente ela... Ou seja, antes de ligar uma hidromassagem Enche uma de banheira, encha de água, igual um chuveiro. Você não pode ligar o chuveiro na resistência Porque sem ter água, né? porque ela esquenta e acaba dando problema no motor. Ele foi feito para ser refrescado pela água mesmo. Boa. E tem um outro diferencial aqui, apresenta pra gente aqui, Matheus, que é essa varanda maravilhosa. Manda bala aí, mostra aí pras pessoas. Fora ar-condicionado, tem tudo aqui, é igualzinho, só que tem ali esse diferencial. E também tem a questão do escrivaninha, né, que os outros não têm. Ah, boa. Tem uma escrivaninha aqui, também o home office, né, aqui atrás. Então ele tem aqui uma sacada, né? Agora a gente tá vendo aqui a vista da rua, né? Então vocês entraram comigo aqui na casa, ali da rua, a gente tava aqui. Às vezes a pessoa pode fumar aqui, ter uma experiência, né, um pouco mais tranquila. Ele é gaúcho, ele quer um lugar pra tomar um chimarrão, né? Ah, é? O pessoal toma chimarrão aqui? É, o gaúcho quando vem, ele quer ter um lugarzinho pra ficar olhando pra rua, ver os outros passar e tomar um chimarrão. Boa. Qualquer coisa, de repente põe um banquinho aqui, alguma coisinha. Ele pode, exatamente, aqui a gente pode preparar para ele poder tornar o ambiente atrativo, né? Uhum. Nós percebemos que o padrão do nosso público é público de passagem. Nós temos não sei a porcentagem, eu acho que depois a gente poderia pensar nisso, que de longas estadias não é o nosso forte, né? O forte é sempre... é bem pequenininho. Então, normalmente as pessoas nem utilizam tudo que nós estamos oferecendo para elas, né? Total. E aí, essa varanda, ela compartilha com a outra unidade, que é a unidade 10, que tem o pé direito mais alto, que tem um projeto diferente. É parecido com aquele loft que vocês conheceram agora há pouco, que tem ali a cama em cima, só que tem um charme especial. Vamos mostrar pro pessoal? Vamos mostrar para eles lá. E aí, ainda vamos reservar essas unidades. A gente já está trabalhando o preço justamente para conseguir sempre rentabilizar e não ter ociosidade aqui na vilinha. E o bom é que o Matheus, ele acompanha também o sistema em tempo real do que está acontecendo, de quem que vai entrar aqui, o número das pessoas, a quantidade, né, Matheus? Você tem ali o controle do sistema para saber tudo que tá acontecendo. Eu também fico atento, né, para saber se está bem ou não, pelo número de reservas. Engraçado que, lógico que isso não diz exatamente o quanto vai ser o faturamento no mês seguinte, mas eu lembro que nós estávamos no começo do ano com uma média de 120 reservas nos últimos 30 dias. E tinha subido para 160 já nos últimos 2 meses. Então é um número que eu tenho mais para me acompanhar se eu estou conseguindo tendo reservas nos últimos 30 dias e eu percebi que subiu aí significativamente. Porque a gente, por exemplo, você pode ter uma quantidade maior de reservas, mas não necessariamente um faturamento maior, porque vai depender do valor que você está vendendo cada uma das reservas e da estadia que aquelas unidades estão tendo. Então, por exemplo, você pode ter 160 reservas, como você pode ter 50, que várias pessoas pegaram uma semana,
10 sim. dias, mas como você falou, né, a característica daqui, majoritariamente é 1 diária, 2 diárias. Às vezes tem um cara que tá aí 1 mês, mais ou menos. Tem. Um cara que tem bastante tempo. E é interessante, quando tá 1 mês assim, a cada 3 dias a gente troca um enxoval para ele. Vocês dão essa... Não é nem por conta de pensando só nele, é pensando também como os enxovais ficam depois de uma semana. Na operação ali. Na operação, às vezes, depois de 1 mês, a pessoa usando a mesma toalha, a mesma roupa, o mesmo jogo de cama, aquele ali você pode jogar no lixo, não por causa da pessoa, mas é porque nem na nossa casa a gente fica tanto tempo com uma coisa assim na cama. Então a gente, é um bom senso, né, a cada 3, 4 dias. Sim, de preservar para todo mundo e todo mundo ganha. E o hóspede fica feliz também. Porque até as pessoas falam, eu tenho que trocar o enxoval e tal. Você troca se você tiver condições, né? Aqui tem uma facilidade porque você tem uma equipe própria, tá tudo aqui, fica tudo muito mais fácil. Agora, pro cara que tá numa cidade grande, fica um pouco mais complicada essa logística, porque aí é um custo a mais. Então depende de contexto para contexto. Se aqui é possível fazer isso, pô, maravilhoso, né? Sim. Daqui a pouco, se der em algum momento para fazer troca de área, que não é o caso, mas estou dizendo, seria uma comodidade a mais para o hóspede, mas não que seja necessariamente obrigatório, né? Mas se se isso agregasse valor, eu não teria problema nenhum pagando, né? Vamos mostrar aqui pro pessoal. Beleza. Aqui, ó, mesma coisa, não tem mistério. Essas varandas se interligam. Quer ver? Dá uma olhada aqui, Fernando, só para o pessoal entender, ó. Aqui é a outra unidade que a gente acabou de ver. Conecta uma com a outra, mas isso não é um problema, né, para os hóspedes. Nenhum problema. Percebeu que isso fosse um problema. E essa aqui nós temos a varanda e temos também esse mezanino diferenciado, né? Que aí dá para ficar em pé lá em cima. Isso. Nós tivemos que estudar a melhor escada, no final das contas foi essa escada que é chamada de Santos Dumont, que é uma escada que você tem os pés dela separados, né, ó. Então ela acabou que ela ocupou pouco espaço. Uma escada comum, pelo tamanho do tamanho dos degraus que nós precisamos, ela daria mais ou menos aqui, ó. Para ter a inclinação correta. E aí eu não teria possibilidade de ter a TV e mais uma ideia do sofá, aquela mesma ideia de todos eles, né? Que não são iguais, como eu já havia dito. E a escada Santos Dumont, cara, ela oferece essa possibilidade muito boa de você subir numa inclinação maior, porém de uma forma bem segura. Total. E aí você tem realmente aqui cama e já não é mais um problema só uma cama elevada, né? Realmente é um box, tudo bonitinho. Um ambiente maior. Posso ir aí com você? Oh, claro. Sobe aqui. Entra aí, vamos lá mostrar pro pessoal. Ó, e o legal, escada Santos Dumont você tem que ter a ordem de pisada, não é? Ou seja, não adianta você começar com o pé esquerdo. Aqui você é obrigatório começar com o pé direito aqui, ó. Direito, esquerdo. Então, a escada Santos Dumont, que foi inventada pelo Santos Dumont. Então aqui, subimos, o Fernando tá vindo junto aí. Eu vou ficar desse cantinho aqui, ó, dá para ficar em pé. Tá vendo? Coisa que no outro não dá. Então já tem um diferencial a mais. Ela vai ter aqui essa viga, né? A gente proteger ela devidamente, caso a pessoa encostar não vai se machucar. Tem uma borracha, isso aqui é borracha. Bater a cabeça aqui, ó. Não machuca. Mas a partir do momento que ela passou dessa viga aí, ela tem um ambiente aqui aí de 2 metros e pouco, aí dificilmente alguém vai ter problema de... E aí, nesse caso, a gente pôs uma TV a mais. Uma TV a mais aqui. Então tem uma TV aqui em cima e uma TV ali embaixo. Pô, maravilhoso. As duas Smart TV, embora essa seja 32, aquela é 47, né? 43. Mas tá ótimo. Pro quarto aqui, uma TV até maior não ornaria muito com espaço. Mas já com a mesma qualidade de cama, a mesma qualidade de enxoval, né? Ó, sensacional. E aí, você prefere essa aqui ou prefere a outra mais curtinha? Eu gosto das duas, mas essa tem um charme especial, né? Pela vista, né? Pela varanda que vocês viram e pelo conforto aqui. Essa mistura de madeira, né? Então isso deixa todo lugar um pouco mais charmoso, né? É verdade, né? Esse acabamento aqui exposto, né? Exatamente, as vigas expostas. Boa. Então vamos descer agora para falar pro pessoal quanto que nesse último mês a gente conseguiu faturar aqui com a vilinha? Vamos lá. Bora. Então bora lá, Matheus. Quero saber tudo sobre faturamento. Puxa a cadeirinha aí pra gente bater um papo. Matheus, me fala quanto que essa vilinha faturou no mês passado de junho, que foi o melhor mês que a gente teve até agora, né? Vamos falar ou não vamos? Você que manda, você que é o cara, que é o dono do negócio aqui. Eu só administro para você um pedaço ali dessa coisa incrível. Vamos lá. O último mês nós tivemos um faturamento de R$48 mil nessa vilinha com 10 unidades. Como tem sido essa experiência, dessa renda, desses valores, etc? Tem sido algo muito interessante, né? Porque uma das minhas preocupações era saber como é que eu conseguiria entender o melhor momento
para poder aumentar, né, para fazer o preço dinâmico, porque eu já sabia, ano passado, eu inaugurei logo depois de uma feira do meu setor que acontece nessa cidade. E aí eu sei que a reclamação de todo mundo era que eles não encontravam espaço, disponibilidade, e quando encontravam, eles encontravam por um preço muito alto. Isso aconteceu também acho que no Tomorrowland, que aconteceu aqui em Itu, também você não achava. Foi aqui, né? Foi em Itu, mas do lado inflacionou todos os preços, né? E eu sofri com isso, porque eu estava num hotel em Indaiatuba e eu tive que sair porque o valor saiu de um dia, era 300, foi para 4 mil reais, 3 mil reais. Por causa do evento. Por causa do evento. Falei, cara, como esses caras ficam assim, procurando eventos nas cidades em volta, e aí onde você me explicou que havia já automação para isso. E aí nós vivemos justamente isso no mês passado, né? Nós tivemos alguns eventos aqui na cidade, balonismo, de detalhamento de automotivo, né? De detalhamento de polimento, essas coisas, martelinho de ouro. Então nem você soube disso, nem eu precisava saber, o próprio sistema fez isso. Nós tivemos assim uma lotação no mês inteirinho e eu fiquei muito surpreendido. Eu já me surpreendo todos os meses, porque eu percebo que a lógica ela é uma lógica diferente de outros tipos de mercado. Porque nós medimos realmente pela quantidade de pessoas que reservaram, por isso que talvez eu olhe esse dado. Então tem meses que eu falo, cara, esse mês tá mais fraco, esse mês o pessoal tá limpando menos, assim, esse mês a gente percebe que não tá tão movimentado. Não teve, eu acho que nenhum mês que faturou menos do que o outro mês, e se faturou foi a mesma coisa. Né? E esse mês agora... Esse descolou, Descolou. E a gente vai ver o quanto isso vai influenciar, né? Porque se descolou, veio muita gente, talvez isso influencie nos próximos meses também. Mas foi muito surpreendente você ter uma casa que em um mês só você tem um faturamento de 48 mil reais. Sim, eu tenho aqui os dados, né? Eu puxei. Em janeiro, você vê exatamente isso que você falou, é a média que de fato acontece. Em janeiro de 2025, 38 mil reais bruto. Fevereiro, 35, março, 39,4, abril, 36,6, maio, 39 e junho, que é o mês anterior, que foi, né, um sucesso aí de ocupação da cidade, naturalmente o preço também aumenta. Eu já comentei na internet algumas vezes, eu cobro 100, 100 e pouco. Aí as pessoas falam, maior trabalho para cobrar 100 reais, só que teve dias que eu já consegui cobrar 250, 300, uma diária, tá? Aqui em Boituva, por conta dessa oscilação de ocupação ali, que o preço é isso, é exatamente o que você falou, o preço é dinâmico. Então, em junho a gente bateu quase 50 mil reais por conta desse evento. Fora, se você pega no verão, eu não sei, ainda a gente precisa entender se... A gente não pegou nenhum verão, nós não pegamos nenhum verão com... Ocupação máxima. Não, com todos os 10 funcionando isso. Bem. E porque nós começamos de junho a junho, mas quando chegou janeiro, fevereiro e março desse ano, nós tínhamos acabado de inaugurar o 5 de cima, nós estávamos começando a construir demanda ainda. Total. Então eu acredito que nesse próximo verão a gente vai ter Esse primeiro verão serviu para mim realmente aprender a lidar, a ver o aumento de chuva. Então, para mim está sendo uma experiência nova. No verão, eu testei o imóvel. Como que ele ia suportar a quantidade de chuva? Será que ele teria infiltração? Será que o telhado ia aguentar? Será que as calhas aguentariam? Melhorei tudo que eu podia melhorar no verão. Aí chegou o inverno, não tinha passado pro inverno ainda. Aí queimaram as resistências, vamos melhorar as resistências. Então assim, eu passei pela primeira vez nessas duas situações. Agora o próximo ano já não. O próximo ano tanto eu vou estar completamente entendendo a dinâmica do negócio e você também já vai ter consolidado a vilinha de uma maneira muito melhor para esse verão do que já estava consolidada no último verão. Sabe uma particularidade daqui? Como a cidade ela tem muita chácara, quando a gente foi fazer o estudo de áreas daqui, o preço médio deu muito alto. Deu coisa de R$400 por dia. Por quê? Porque a média de preços da região é baseada nas chácaras, nos sítios. E no nosso caso aqui, com uma unidade pequena, é óbvio que a gente não vai conseguir cobrar R$300, R$400 aleatoriamente. A gente pode até cobrar em momentos assim, de alta demanda e tal, o que no começo parece que se fala, é o preço médio da cidade. Só que como tem muita chácara e muito sítio, esse preço médio tende a subir. Então a gente teve que entender essa dinâmica para acoplar nisso e a partir daí criar agora até uma referência de tendência. Do tipo, ano passado conseguimos esse desempenho, tanto de taxa de ocupação passada, frente a uma diária média X, porque aí para replicar para os outros anos, a tecnologia que a gente usa vai justamente entender o passado para projetar para o futuro e considerar
a dinâmica que está acontecendo naquele momento, da taxa de ocupação daquele lugar, porque nem todo evento acontece todo ano, às vezes acontece um outro evento novo, e isso mexe na sensibilidade de preço. E em relação a investimento, hoje você venderia aqui por quanto? Dado o potencial que você enxergou e você vê tacitamente que te gera uma rentabilidade. Eu acho que a pergunta teria que ser assim, quanto a pessoa tem que investir? Vamos pensar o seguinte, que a pessoa tivesse livre na mão dela 20 mil reais, livre, depois de pago tudo, ela tem 20 mil reais livre, depois de rentabilidade líquida. Para a pessoa ter isso numa renda passiva, quanto que ela teria que ter, entendeu? Se nós estamos falando de 1%, nós estamos falando de 2 milhões. Só que 2 milhões na renda passiva, os 2 milhões não valoriza. Entendeu? Ela tem a rentabilidade, mas se ela usar o dinheiro, ela perde dinheiro. Porque ela vai perder para a inflação os 2 milhões dela. Aqui não. Aqui, se eu tiver 20 mil, eu tenho o meu imóvel crescendo. Então, isso aqui é muito melhor que qualquer renda passiva. Entendeu? Porque eu tenho minha rentabilidade e a valorização. Eu posso usar o dinheiro que eu pegar. Agora, você está falando de 48 mil, só para pensar. Se a gente colocar isso aí, nós temos que... Para ser barato, isso aqui é 3 milhões de reais. No mínimo, porque se vai você for considerar 1 milhão... Exatamente. Vai ser baratinho. Você falar, tô vendendo barato, 3 milhões. Só que aí eu coloco o valor do investimento inicial e você faz a conta. Sim. Então, se eu tô pensando só em rentabilidade, já tá bom. Agora, se eu pensar em valorização, aí o negócio fica melhor ainda. Que é o que muitas vezes as pessoas acham que só o aluguel é... o aluguel é baixo, entre aspas. Não tô falando daqui especificamente, mas às vezes as pessoas têm uma cabeça só de pensar no aluguel. Mas o aluguel é um pedaço de uma estratégia de investimento, por exemplo. O que a gente quer é o quê? O maior aluguel possível com a maior valorização patrimonial possível, óbvio. Mas do ponto de vista de investimento, nesse caso aqui, chutando para baixo 3 milhões, mas se você for pensar que rende ali 40, 45 mil por mês, e a gente não está falando de impostos nem nada, é o potencial de faturamento, geralmente a gente faz por essa métrica. Você está falando de 1% de 40 ou 45 mil, você está falando de 4 milhões e meio. Claro que o patrimônio não necessariamente ele vai ser, alguém vai pagar isso, só que é uma baliza para você entender, eu não venderia por 2 milhões, tá me rendendo 40 pau por mês? Exatamente. 45, 50? Ninguém venderia. Exatamente. E a lógica que as pessoas demoram a entender do aluguel, né? A pessoa fala, por que eu colocaria meu aluguel para receber 0,6, 0,7? Nós estamos falando de aluguel normal. Se eu poderia pôr meu dinheiro na renda fixa e pegar 1%. Por que eu faria isso? Porque a pessoa não entendeu ainda a lógica da inflação, que o dinheiro dela desvaloriza com o tempo. Então ela vai ter que deixar o dinheiro da inflação lá e utilizar só a diferença, que é onde o aluguel vence com facilidade a renda passiva, a renda fixa. Porque o imóvel, ele valoriza sempre valorizou. Mesmo que não fizesse nada. Isso que a gente está falando é numa lógica de alocação comum, que é 0,6, 0,7, sei lá. Agora, quando você vem para um lugar desse aqui que você extrapola os 2, 3%, a valorização ela supera justamente pelo potencial de ganho que a pessoa tem, né? Total, porque juntando o que você falou antes, né? Deu ali 1 milhão e 200, vamos colocar, para tirar 45, 48 mil, isso bruto, né? 3, 4%. É uma baita de uma rentabilidade, porque o Matheus pode fazer sozinho isso, né? Que a gente faz junto, mas ele pode fazer sozinho se ele tiver, obviamente, todas as competências ali, toda a infraestrutura para gerar esse volume de receita, né? Mas existe um potencial, até onde a gente chega? Aqui, cada vez mais, né? Porque aí a gente vai acoplando novas estratégias, novos formatos de trabalho e redução de custo também, né? Como que a gente pode fazer para aumentar o ganho e diminuir o custo e aumentar a qualidade, né? Sempre é essa a equação que a gente tem que chegar, né? Exatamente. Mas eu acho que pelo tempo, né? Às vezes a gente pensa que um negócio ele começa a tomar forma depois do segundo ano. Se a gente pensar nisso daqui, eu posso dizer assim que é um caso de sucesso muito bom, porque por mais que a gente tivesse sucesso depois de 2 anos, ainda já seria muito bom. Mas nós estamos terminando o primeiro ano, sendo que metade do primeiro ano foi com 5 unidades. Então não me gerou prejuízo nenhum, me gerou lucro, muito lucro, e eu estou com o meu ambiente do mesmo jeito, não houve perda, não houve destruição do meu patrimônio. Imagina depois de um ano eu entrando nessa unidade, sem ter visto ela por um ano com o hóspede aqui dentro. Como isso aqui estaria? Eu não precisei pintar de novo, não vou precisar. Um inquilino fixo, né? Inquilino fixo, eu já teria que estar pintando, talvez quebrado alguma coisa, teria que trocar. Aqui não, meu imóvel, eu tive acesso ao meu imóvel quase todos os dias desse ano para saber como estava. Então, essa é uma das outras vantagens muito boas, né? De você estar controlando isso. Tem uma plantinha ali, ó, que ela tá idêntica
ela estava há um ano atrás. Eu duvido que uma pintura estaria idêntica há um ano atrás se eu tivesse aqui fechado sem ver o que estava acontecendo. Total. E o que você diria, por exemplo, para as pessoas que talvez lá atrás, como você, sentiu receio, medo, insegurança, né, em algum momento, de falar, pô, será que isso vai dar certo? O que você diria assim, para as pessoas que estão exatamente naquele momento que você estava lá atrás, para dar esse passo de falar, putz, pense nisso ou naquilo para você ter mais confiança de seguir com o projeto? O que você diria? Eu diria que a pessoa deve testar, porque como não é depende do lugar, ela quer fazer 10, faz o conselho que você me deu. Pô, faz uma, faz duas, coloca para rodar, vê como que vai ser. E agora, no meu caso, se isso não desse certo, eu não ia jogar meu imóvel fora. Eu tinha que fazer alguma coisa. Então eu já tinha preparado os ambientes para locação. Agora, eu acredito que o teste, o que você me aconselhou a fazer foi incrível, porque me deu segurança para poder fazer bem. Agora, eu acho que muita gente, ela tem uma visão, ela não tem a ideia ainda de percepção de valor, ela não faz um negócio legal. E às vezes ela acha que foi frustrada, que aquilo não foi bom, mas não tem a ver com o negócio, tem a ver com o tipo de investimento que ela fez. Então, acho que se a pessoa não tem condições de decidir a melhor cor, ela deve pagar alguém para tomar a decisão pela melhor cor. Se ela não tem condições de definir qual é a melhor decoração, ela tem que pagar alguém, porque é um negócio. Ela não pode mais tratar como ela arruma a casa dela. O jeito que ela arruma a casa dela, talvez agrade só ela. E ela não está fazendo aquilo para ela. Eu tô falando no começo, eu tô dizendo isso porque no começo eu falei que eu olhava como hóspede. Mas eu também não sei tudo. Então eu precisei de muito conselho para chegar nesse layout. Então eu acho que a pessoa deveria começar contratando pessoas que sabem e aprendendo. Foi o que eu fiz com você. E que me fizeram olhar para isso aqui de maneira diferente. Isso foi com você, mas também foi com uma decoradora, foi com uma arquiteta, porque esse negócio se constrói com quem sabe fazer, né? Então eu acho que a pessoa deveria procurar pessoas que possam ajudar, e todas essas estão disponíveis no mercado, mas eu não aconselho deixar de fazer, porque eu acho que é a melhor opção. E é muito louco, porque às vezes a gente acha que a gente está economizando, né, fazendo por conta própria, mas o saldo pode sair bem caro se você fizer da tua cabeça e no final não funcionar, você falar, não funcionou porque não funcionou. Não funcionou talvez porque você não teve pessoas ali para te ajudar a acessar um conhecimento que inicialmente você não teria, né? Então, quanto custa uma consultoria de uma pessoa de decoração, um projeto? Quanto custaria um projeto para você fazer algo legal? E eu costumo dizer que o pior que pode acontecer quando a pessoa investe em um projeto, faz alguma coisa gastando um pouco mais, é que se não der certo no aluguel de curta duração, você tem um patrimônio reformado, bonito, se você fizer um negócio legal, óbvio, e que tem um potencial de valorização patrimonial que, assim, o risco é quase zero. Porque você botou o dinheiro ali, se não der, no pior das hipóteses, certo, você pode alugar num aluguel tradicional mais caro e você pode ter um potencial de valorização daquele patrimônio. Por exemplo, aqui, se você fizesse tudo isso daqui e não desse certo a alocação de curta duração, você acha que ainda assim teria sido um negócio ruim? Não, lógico que não, porque se tivesse sido para alugar de longa duração, você coloca aí decorado ou semi-decorado, né? Você coloca aí que fosse R$1.500 por mês, tem 10 unidades. É 15 mil. 15 mil. Se eu fosse alugar essa casa como uma casa comum, 3 mil. Então, assim, foi essa mentalidade que eu tive, né? De até onde, qual vai ser o tamanho do meu risco. E eu vi que eu podia ir dirimindo o risco se eu fizesse a coisa dessa maneira. Agora, tem essa questão da pessoa contratar, se ela conseguir fazer ambientes iguais, aí fica muito mais barato. Porque para pensar que você tenha 10 unidades iguais. Você paga um arquiteto, melhor decorador para você depois dilui o custo para 10. Total. Entendeu? E aí você não tem problema com, nossa, eu gastei caro com decorador para decorar esse, eu gastei caro para o cara fazer um projeto de móveis para esse aqui. Beleza, e aí depois? Depois você pega a mesma planta, mesmo projeto, mesma decoração e faz uns 10. Aqui é exatamente isso que se necessita, de que todos sejam parecidos, que a característica seja igual, é como hotel. Então acho que pagar alguém nesse momento é importantíssimo, ainda mais se você tiver como reproduzir aquilo nos outros também. Total. Inclusive, o Matheus gravou não, ele foi num evento presencial nosso, que a gente teve esse ano, de 2025. O pessoal adorou a palestra que ele deu, referente à vilinha, a gente falou um pouquinho, não do jeito tão robusto como a gente está falando aqui, mas ele fez uma apresentação muito legal para mostrar o que é a vilinha. Inclusive, quem é membro das nossas comunidades tem acesso
a palestra, não só a palestra dele, mas a palestra de todos os que participaram desses e dos outros eventos. Então, se você quiser fazer parte de alguma das nossas comunidades, tanto de anfitriões profissionais ou gestores profissionais, eu vou deixar aqui embaixo e também aqui na tela vai ter um QR Code para você participar de alguns eventos que a gente faz específicos, que a gente tem a comunidade, especificamente de quem entra para ela, e temos eventos esporádicos, como o que vai acontecer em breve, que você está vendo aqui esse QR Code para quem quer ser gestor profissional, quem quer, da mesma forma que eu estou fazendo aqui com o Matheus, estou gerindo essa propriedade para ele, do ponto de vista estratégico, etc. Temos um curso específico para gestores profissionais e que a gente está fazendo um workshop. Então é só clicar nesse QR Code, o link está aqui na descrição também, e você pode garantir o seu ingresso por um preço de bagatela para entender se você tem essa pegada de gestor profissional, que basicamente é o que a gente está fazendo aqui. Então, se você quiser, os links estão aí. E você pensa, por exemplo, já que você validou esse modelo aqui, você se sentiria mais confortável, de repente está pensando em fazer isso em uma outra cidade, uma outra região, que você fala, pô, já entendi que o modelo aqui funciona. Sim, tenho total vontade de fazer isso. Até pessoas me procuram querendo fazer um investimento comigo em 50%, 50%, porque para ter já essa minha experiência, né? Então, assim, já tem algumas pessoas me procurando para isso, para nós montarmos alguma coisa e em breve, com certeza, eu vou fazer mais um, porque eu já tenho tudo pronto, né? Foi difícil o primeiro ano, as decisões que eu tive que tomar até chegar aqui. As incertezas de como fazer, as incertezas do processo, que é o que eu acho que todo mundo passa. Mas depois de um ano que as incertezas se transformam em certezas, aí eu tenho que capitalizar essa certeza, né? Então provavelmente haverá... Do tipo, faz isso, não faz isso, faça isso. Igual você falou do exemplo da porta, né? Exatamente. Ele colocou uma porta mais simples, mas no final você viu que pagar mais barato ali não funcionou tão bem, né? Então, coisas que eu já não faria mais. Então... Eu tô pronto para um próximo, né? E eu acho que se esse ficou bom, o próximo ficaria melhor ainda. Porque quem viu tudo isso aqui, talvez passou pela tua cabeça no momento que a gente tava filmando. Cara, mas essa casa parece que foi feita para ser dividida em 10. Mas não viu antes como é que é. É o que você vê agora, tudo dividido em 10. É engenheiro de obra pronta, né? Agora, quando eu vi essa casa, ela não era tão fácil ver 10 coisas aqui dentro dela, entendeu? Então, realmente, agora sim, agora eu entro em qualquer casa, eu consigo saber o tamanho, a quantidade de kitnets que eu consigo pôr ali dentro, a quantidade de unidades que eu consigo pôr ali dentro. E o que me surpreendeu quando eu vim aqui visitar foi que ele montou, as unidades todas não são simples unidades, são unidades muito bem montadas, coisa que é até contra-intuitivo. Você olha numa casa, né, que nem eu falei no começo do vídeo, você olha uma casa e fala, é uma casa normal, né? Mas quando você entra e vê esse tipo de projeto que ele fez aqui, o cuidado que ele colocou, né, é quase como um estúdio mesmo, né? Porque o estúdio é a gourmetização da kitnet, né? A kitnet é aquela coisa mais simples, mais ali feia, vamos dizer. Só que aqui você fez de um jeito que cara, algo muito premium, assim. E realmente na cidade, na pesquisa que eu fiz, dificilmente você acha algo nessa estrutura, pelo preço que a gente cobra, tão bom quanto o que você fez aqui. Foi isso que me surpreendeu quando eu vi. Eu entrei e falei, nossa, não é uma kitnet simples, né? É algo mais elevado, né? Que legal, que legal. Tô muito feliz de saber disso. A gente está trabalhando, né? Para mim é um prazer, inclusive, participar de tudo isso, porque eu nunca imaginei que eu poderia estar dando um testemunho de tão rápido assim, né? E eu sou grato também porque a parceria é muito boa, assim, a segurança que eu sinto, a credibilidade que você me passou logo de início, que se conformou ao longo do ano, me dá tranquilidade. Então, eu sei que você forma gestores, né? Deve ser algo impressionante o gestor entender que não é só o lado técnico, né? É a transparência, tudo que você passa pro proprietário, porque tem decisões que você vai precisar tomar e se a pessoa não confiar em você, ela pode barrar essa decisão ou atrapalhar. Então, eu sei qual é a minha parte. Minha parte é deixar isso bonito e fazer a operação funcionar. E eu não estou preocupado com a outra parte, porque realmente todos os combinados saem exatamente como combinado. Então isso para mim é o importante, que me deixa toda a tranquilidade de repente ter outra, e se tiver outra, você pode ter certeza que você vai estar lá administrando também. Tamo junto, porque agora vai qualquer lugar do Brasil fazendo dessa forma, né? É um modelo que funciona muito bem, obrigado pelas palavras, inclusive. E é um modelo que funciona, né? Em que uma pessoa tem a parte operacional e a outra estratégica do ponto de vista de hóspedes, plataformas, atendimento, né? A gente faz essa divisão aqui, né? Como a gente já falou.
e vem funcionando bastante. Para quem é gestor também é algo interessante, mas vale a pena se você tiver, pelo menos remotamente, uma quantidade mínima ali para ser viável. Não adianta eu fazer uma gestão para um imóvel remoto, assim, fica um pouco mais complicado e tem que confiar muito na pessoa, no seu parceiro, para garantir que a qualidade que você está oferecendo no anúncio, de fato, a pessoa chegue lá e encontre aquilo ali, né? Não tenha problema de enxoval sujo, ou problema de acesso, ou coisas assim. Claro que problemas podem acontecer, mas tendo um parceiro de confiança mutuamente, né, de mim para ele, dele para mim, aí o negócio começa a funcionar de maneira mais interessante. Matheus, muito obrigado por você ter recepcionado a gente aqui. Acompanhe aqui, posso deixar o seu arroba? Por favor. As pessoas seguirem você. Da última vez que a gente fez um vídeo assim, que a gente colocou os links do Airbnb, a pessoa falou, Rômulo, tira o link do Airbnb porque as pessoas estão mandando muita mensagem porque queriam conhecer. Eu não sei se o Matheus vai ter essa possibilidade de vocês virem conhecer, a não ser que vocês reservem aqui para ficarem hospedados, né? Você sabe que um dos seus alunos daquele encontro presencial, Paulo, né? O Paulo já se hospedou aqui, já foi lá me conhecer lá em Itapetininga. Caramba. E aí ele veio aqui para ver, né? Às vezes fala, pô, deixa eu ver como é que é isso tudo. Vocês agora estão tendo o privilégio de ver todo esse projeto. A gente falou pra caramba, nem sei quanto tempo deu de vídeo, mas com certeza o vídeo que chegou até você foi um vídeo, ó, lindo para você entender como que esse projeto saiu do zero e se tornou isso aqui, essa coisa maravilhosa que o Matheus criou.